Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 10, capítulo 125. O clã Senju. Vovô, naquela época em que você perdeu para mim tantas vezes, vamos considerar isso como pagamento da sua dívida. De qualquer forma, você já está morto, não vai te fazer mal. Tsunade murmurou baixinho para si mesma enquanto recolhia cuidadosamente algumas amostras de tecido do caixão. Elas inspecionou minuciosamente, soltando um suspiro silencioso de alívio. Embora o vovô já tenha falecido sob a poderosa força vital do corpo sábio, as células do seu corpo ainda estão incrivelmente ativas. O tecido que acabei de retirar se regenerará num instante. Ao perceber isso, Tsunade sentiu alívio por não ter causado muitos danos ao corpo de seu avô. Não me admira que tenham sido tão ousados. Descobriram que sabiam que o corpo do meu avô não apresentaria nenhum sinal de dano durante uma inspeção. Para Tsunade ficou claro que os velhos rabugentos de Konoha haviam estudado secretamente a liberação de madeira. Eles deviam ter descoberto as capacidades regenerativas de seu avô e, portanto, não se preocupavam em serem pegos. Afinal, a imensa força vital de seu corpo continuava a se recuperar. Lady Tsunade. Ao retornar para casa, Tsunade foi recebida por membros da Anbu, o que a fez franzir a testa profundamente. O que é isso? Mal posso esperar, né? Diante do olhar intimidador de Tsunade, os Anbu estremeceram e baixaram a cabeça, respondendo em voz baixa. O Lord Hokage pediu-me para informar que todos os equipamentos de pesquisa, pessoal e laboratórios estão prontos. Como Yoru havia mencionado antes, os preconceitos no coração das pessoas são como montanhas intransponíveis, não importa o quanto você tente, não conseguirá movê-los. Agora, Tsunade estava firmemente convencida de que os velhos rabugentos haviam caído na escuridão. Naturalmente, ela achava tudo o que eles faziam insuportável. Sua reação foi um resmungo frio. Saiam daqui. Voltem e digam àqueles fósseis antigos que se a Anbu puser os pés no complexo Senju de novo, eu mesma desenterrarei os túmulos de seus ancestrais. O grito furioso de Tsunade deixou os Anbu visivelmente pálidos por trás de suas máscaras. Sem ousar dizer mais nada, eles assentiram respeitosamente e fugiram rapidamente. Ao ver os Anbu recuarem em pânico, Tsunade rangeu os dentes de raiva. Aqueles velhotes tratavam o complexo Senju como se fosse o quintal de casa, entrando e saindo quando bem entendiam. Que coisa ridícula e patética. O cúmulo da hipocrisia humana. Tsunade zombou friamente e se virou para ir para casa. No gabinete do Hokage. Hiruzen, como ela se atreve? Como Tsunade se atreve a agir assim? Que ultraje. Mais do que ultraje. Hiruzen, precisamos fazer alguma coisa a respeito dela. Após o relatório da Anbu, tanto Mitokado Mura quanto o Tatani Koharu ficaram furiosos. Seus rostos empalideceram de raiva e elas bateram na mesa com fúria. Hiruzen, o laboratório está totalmente preparado e tudo está pronto. Só estamos esperando a Tsunade. Ela não percebe que atrasar mais um dia sequer desperdiça inúmeros recursos preciosos? Danzou, diga alguma coisa. O que está acontecendo com a Tsunade? Vendo Sarutobi e Hiruzen permanecer em silêncio, os dois voltaram sua fúria contra Shimura Danzou. Embora ambos estivessem furiosos, Danzou, que geralmente tinha as reações mais extremas, permaneceu estranhamente calmo desta vez. A raiva de Tsunade é compreensível. Afinal, ela só está desabafando em palavras. Não é como se estivesse tomando alguma atitude. Danzou pela primeira vez pareceu imperturbável. Ele lançou um olhar para Hiruzen sem muita emoção. Embora fosse frequentemente visto como implacável, até ele entendia que qualquer um se sentiria perturbado nessa situação. Qual o problema em xingar alguém e ameaçar desenterrar os túmulos dos seus ancestrais? Todo mundo sabe que são só palavras ditas com raiva. Mas, neste caso, ela realmente desenterrou os túmulos da própria família. Se você já a obrigou a fazer algo assim, qual o problema em deixá-la desabafar um pouco? A organização dele, a raiz, estava amaldiçoada em Konoha há anos. Será que eles não aguentariam alguns insultos? Danzou chegou a exibir um raro olhar de desdém. Os dois sempre o criticavam por ser imprudente, mas agora que o problema havia caído em suas mãos, não conseguiam manter a compostura. Ao ver a atitude de Danzou, Hiruzen suspirou pesadamente, dando uma tragada em seu cachimbo. Chega, pessoal. Parem de falar. Vocês conhecem o temperamento da Tsunade há anos. No máximo, ela está apenas desabafando suas frustrações. Ela virá amanhã. A raiva direta e desenfreada de Tsunade tranquilizou tanto Hiruzen quanto Danzou. Afinal, essa era a natureza de Tsunade. Eles estavam até preparados para que ela invadisse o escritório do Hokage e gritasse com eles diretamente. O fato de ela apenas tê-los amaldiçoado pelas costas já era uma melhora. Ao verem a calma de Hiruzen e Danzou, Omura e Koharu trocaram olhares frustrados. Tudo bem, tudo bem. Agora vocês dois estão em sintonia de novo, né? Muito bem, já que Tsunade está pronta, o experimento pode começar já amanhã. Após dar suas instruções finais, a expressão de Hiruzen tornou-se mais séria. A Segunda Guerra Ninja pode ter terminado, mas as outras vilas ainda guardam rancor. Todas estão apenas esperando uma oportunidade para atacar, então não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. Não se preocupe, Hiruzen. Konoha é a mais forte. Omura e Koharu falavam com confiança, especialmente depois que a Segunda Guerra Ninja terminou tão facilmente. Isso lhes deu uma falsa sensação de superioridade, como se todas as outras vilas não passassem de fracas. Até mesmo Hiruzen e Danzou sentiram uma sensação semelhante de excesso de confiança. Em suas mentes, enquanto trabalhassem juntos, nenhuma outra vila poderia se opor a Konoha. O clã Senju. Ao anoitecer, Uzumaki Kushina chegou em casa acompanhada de Uchiha Yoru e Uchiha Mikoto. Ela sentia como se estivesse apresentando um namorado à sua família, com o rosto levemente corado durante todo o trajeto. Vovó, estes são Yoru e Mikoto. Kushina os apresentou com uma voz alegre, e tanto Yoru quanto Mikoto a cumprimentaram respeitosamente.
Senhora Mito. A bondosa e idosa Uzumaki Mito sorriu calorosamente para os dois. Hehe, vocês duas são companheiras da Kushina e da Tsunade. A Kushina me contou tantas histórias sobre as suas façanhas no campo de batalha que minhas orelhas estão prestes a cair. Vovó Mito. O rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate, claramente envergonhada. Não era grande coisa falar sobre seus companheiros. Mas Kushina instintivamente sentiu como se sua avó estivesse insinuando que ela falava frequentemente sobre Yoru especificamente. Isso a deixou extremamente constrangida. Enquanto isso, Mito observava discretamente a relação entre os três, sentindo uma mistura de preocupação e alívio. Esse garoto Uchiha era realmente encantador, bonito, forte e com um caráter excelente. Se não fosse pelo sobrenome Uchiha, ele teria sido um par perfeito para Kushina. No entanto, dado seu clã, não havia como a vila permitir que um Uchiha controlasse a Kyuubi. Assim, Mito sentiu-se aliviada ao perceber o afeto mútuo entre Yoru e Mikoto. No máximo, Kushina parecia ter uma pequena queda por Yoru, mas nada além disso. Vou preparar um chá para todos vocês. Kushina preparou com entusiasmo um chá para receber seus convidados, enquanto Mito sorriu calorosamente e assentiu em aprovação. No entanto, ela não sabia que se tivesse acontecido antes, Kushina de fato teria agido como ela imaginava e, no máximo, as duas teriam se limitado a desenvolver um carinho mútuo. Mas, devido às especificidades do incidente anterior, Kushina não havia revelado os detalhes a Mito, muito menos a Tsunade. Isso levou a uma discrepância nas informações. Nesse momento, enquanto Kushina observava Mikoto e Yoru parecendo tão compatíveis, a inveja invadiu. Contudo, uma ideia ousada também surgiu em sua mente. Enfim, a vovó Mito já disse que minha identidade como Jinchuriki da Kyuubi é muito sensível. E a Mikoto também disse que não se importaria antes. Ao pensar nisso, uma onda de entusiasmo e emoção tomou conta do coração de Kushina, principalmente porque estava acontecendo em sua própria casa. Com a vovó Mito ainda presente na frente de Mikoto e Yoru, isso lhe dava uma sensação de excitação proibida. Irmã Tsunade. Naquele momento, Tsunade desceu as escadas descalça, e quando Kushina a viu, a cumprimentou com um sorriso. Embora Tsunade não estivesse de bom humor ao ver os visitantes em sua casa, sua educação como membro do prestigioso clã Senju a obrigou a agir com polidez. Ela se aproximou de todos e os cumprimentou cordialmente. Yoru-kun, deixe-me chamá-lo assim. Pelo que Tsunade e Kushina me contaram, após seu recente retorno, você não foi para a polícia, mas sim para a divisão médica para ajudar Tsunade. Tsunade deve lhe agradecer por isso. Uzumaki Mito disse com um sorriso. Yoru, entendendo suas intenções, assentiu educadamente e respondeu. Você é muito gentil, Lady Mito. A irmã Tsunade cuidou muito bem de mim, e Kushina é minha camarada. Seja na força policial ou nas divisões médicas, tudo é por Konoha. Bom garoto. Que bom de papo. Ao ouvir a resposta diplomática de Yoru, Mito não pôde deixar de pensar, em silêncio, que ele era uma raposa astuta. Mas seus olhos estavam cheios de mais admiração do que de crítica. Pelo que Tsunade havia compartilhado sobre seus feitos, esse jovem, embora astuto, também podia ser notavelmente teimoso às vezes, qualidades que combinavam bem com o caráter Uchiha. Ele tinha princípios e um limite estabelecido. Hehe Tsunade, veja só. O senso de dever dele é muito maior que o seu. Mito provocou e Tsunade, irritada, fez beicinho em resposta. Um Uchiha obsessivo. E você chama isso de senso de dever? Embora Tsunade parecesse descontente, um sentimento caloroso invadiu seu coração. Afinal, em uma Konoha que se tornará tão sombria, ter um companheiro disposto a arriscar a vida por ela era realmente raro. Poderia me contar mais sobre os recentes acontecimentos na polícia? Não tenho saído muito ultimamente, disse Mito com um sorriso, mudando de assunto com naturalidade. Yoru acenou com a cabeça respeitosamente e respondeu. A força policial é atualmente liderada pelo capitão Fugaku. O líder do clã está em casa devido a uma doença. A força policial, responsável pelo patrulhamento da vila, foi aberta a pessoas de fora e não é mais exclusiva do clã Uchiha. No entanto, as equipes de elite responsáveis por patrulhas externas, execução de missões e captura de espiões ainda são compostas por ninjas poderosos que precisam passar por testes rigorosos para ingressar. Por enquanto, o clã Uchiha ainda domina essas funções. Yoru descreveu de forma neutra o estado atual da força policial. Embora o departamento tivesse se aberto a patrulhas externas nas vilas, o clã Uchiha ainda detinha o poder. Ele não se esquivou desse fato. Afinal, a força policial era originalmente responsabilidade do clã Uchiha. Permitir a entrada de pessoas de fora já era uma concessão. Não havia como eles abdicarem de toda a autoridade. Mito assentiu repetidamente enquanto ouvia. Ouvi dizer que a divisão médica tem colaborado com a polícia recentemente? Embora fingisse curiosidade, era evidente que Mito estava sondando para descobrir se o clã Uchiha tinha alguma intenção de assumir o controle das divisões médicas. No entanto, Yoru apenas sorriu. Embora a perspicácia de Mito fosse aguçada, sua perspectiva era limitada. Ou melhor, o próprio mundo ninja tinha uma visão tão restrita que poucos possuíam a capacidade de conceber estratégias mais abrangentes. Absorver as divisões médicas na força policial traria poucos benefícios e apenas provocaria ressentimento entre os ninjas de Konoha. O que ele pretendia era transformar as divisões médicas na instituição médica indispensável de Konoha, uma instituição na qual todos os ninjas confiariam no futuro. Lady Mito, eis a situação. Anteriormente, os ninjas médicos eram frequentemente vulneráveis a ataques de jounin fortes ou ninjas emocionalmente instáveis. Isso levava a ferimentos desnecessários e ao desperdício de recursos médicos. Algumas situações que poderiam ter sido resolvidas por ninjas médicos juniores acabaram consumindo recursos avançados. Se esse hábito persistisse em tempos de guerra, o desperdício seria ainda maior.
O pessoal designado pela polícia para prestar auxílio é proveniente de diversas patentes ninja. Yoru explicou respeitosamente, apresentando a força policial como um escudo temporário para a divisão médica, a fim de garantir a ordem. Embora a polícia possa ofender outras pessoas no processo, as divisões médicas colheriam os benefícios. Ao ouvir falar sobre as melhorias na estrutura da divisão médica, Mito não pôde deixar de refletir. Seria o desenvolvimento distorcido deste mundo ninja, ou o poder avassalador das habilidades ninja, que deixou as manobras políticas tão imaturas depois de 1000 anos? Ela não percebeu nada de estranho nas palavras de Yoru. Na verdade, no final, Mito estava sentindo repetidamente com a cabeça, o olhar cheio de admiração. Dessa forma, a polícia arcará com a maior parte das críticas, enquanto as divisões médicas acabarão se beneficiando. Nesse momento, Mito se virou para Tsunade e disse em tom sério: Tsunade, você propôs a estrutura da divisão médica e é a sua líder. Agora que a força policial Uchiha tanto te ajudou e até ofendeu muitos em seu nome, você não deve considerar isso como garantido. Ao ouvir a lembrança de sua avó, o coração de Tsunade se aqueceu. Afinal, fora Yoru quem a apoiara em seus momentos mais difíceis. Contudo, exteriormente, ela manteve sua postura orgulhosa e assentiu. Não se preocupe, vovó, e não é só desta vez. No campo de batalha da terra de Rin, Yoru fez contribuições tão significativas, mas a vila tratou seu herói assim. Enquanto isso, ouvi dizer que o aprendiz de alguém está sendo elogiado por completar algumas missões de nível A. Ela falou com sarcasmo, seu tom carregado de desprezo. Descobrir o rio subterrâneo e desvendar os planos de ataque do ninja da chuva era motivo suficiente para uma missão de nível S. Sem mencionar o risco que Yoru correu ao tentar repelir Anzo da Salamandra, pelo menos mais uma missão de nível S e depois liderar as forças ninjas para esmagar os ninjas da chuva. Essas contribuições por si só foram monumentais. Tsunade. Mito franziu a testa, aparentemente querendo dizer algo. Mas Tsunade suspirou e acenou com a mão, dispensando o assunto. Entendo, vovó. É para a vila, certo? Não se preocupe. Não é como se o clã Senju não tivesse suas cópias do pergaminho selado. Com um toque de arrogância, Tsunade acenou com a cabeça na direção de Yoru e Mikoto. Pedi a Kushina que convidasse vocês dois esta noite para tratar deste assunto. E também preciso verificar a saúde de vocês. Suas palavras carregavam um tom de significado enquanto ela lançava um olhar expressivo para Yoru, que imediatamente compreendeu. Obrigada, irmã Tsunade. Tanto Yoru quanto Mikoto expressaram sua gratidão respeitosamente, embora Yoru soubesse muito bem que o exame de saúde era apenas uma desculpa. O verdadeiro motivo era examinar os olhos de Mikoto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Quando Tsunade levou Yoru, Mikoto e Kushina para a câmara de pesquisa privada do clã Senju, seu laboratório, tanto Mikoto quanto Kushina ficaram visivelmente chocadas. Diante deles havia uma série de prateleiras repletas de inúmeras garrafas e potes, bem como diversos instrumentos complexos que eles nunca tinham visto antes. Embora Kushina vivesse no clã Senju, ela não havia estudado ninjutsu médico e não tinha o hábito de realizar pesquisas. Então esta era a primeira vez que ela entrava em um lugar assim. Yoru, no entanto, era diferente. Devido às suas lutas passadas contra a doença Kekkei Genkai, ele já era um visitante frequente deste laboratório. Mas desta vez, ao chegar, ficou surpreso ao ver uma variedade de novos instrumentos de pesquisa que não estavam lá antes. Mikoto, deite-se. Deixe-me examinar seus olhos cuidadosamente. Sim. Mikoto assentiu respeitosamente e deitou-se. Sob a intensa iluminação, e seguindo as instruções de Tsunade, ela ativou seu Sharingan. Quando seu Sharingan evoluiu da forma de 3 Tomoe para o deslumbrante Mangekyou Sharingan, mesmo não sendo a primeira vez que Tsunade o via, ela não pôde deixar de se maravilhar com sua beleza. Quanto a Kushina, ela ficou ainda mais atonita, com os olhos arregalados fixos no espetáculo à sua frente. Apenas Yoru manteve a compostura, embora observasse tudo em silêncio. A existência do Mangekyou Sharingan havia sido mantida em segredo de quase todos, até mesmo de Uzumaki Mito, mas Kushina não havia sido excluída do processo. Ao entrar no laboratório, Tsunade não mencionou Mangekyou, deixando a decisão para a própria Mikoto. Por fim, Mikoto escolheu revelar seu Mangekyou Sharingan para Kushina. Essa decisão refletia confiança, não apenas em Kushina, mas também em Tsunade. Afinal, como Kushina era Jinchuriki da Kyuubi, seus poderes poderiam ser neutralizados pelo Mangekyou Sharingan. Ao revelar isso a Kushina antecipadamente, Mikoto simbolizava confiança mútua. Esse tipo de poder precisa ser usado com moderação, especialmente logo após o despertar. Ondas especiais de chakra no cérebro durante a ativação se transformarão em poder, mas essas secreções requerem um período de estabilização. No mínimo, você deve evitar usar essa potência por 6 meses. Só então ela se estabilizará. Em outras palavras, sua potência ocular precisa se estabilizar antes que você possa usá-la por um período prolongado. Enquanto Tsunade apresentava sua análise profissional, Yoru assentiu silenciosamente em concordância. Não é de admirar, pensou ele, que na série original a visão de Sasuke tenha se deteriorado tão rapidamente. Embora o uso excessivo e o esforço exagerado tenham contribuído para o problema, a principal questão era que Sasuke havia começado a depender imediatamente do seu Mangekyou Sharingan após despertá-lo, vagando imprudentemente por aí. Em contraste, outros com Mangekyou podiam usá-lo por uma década ou mais, pois permitiam que a energia especial se solidificasse, estabilizando seus poderes oculares. Sasuke não tinha essa paciência. Esta é uma solução especializada que preparei. Ela pode aliviar a tensão causada pelo Mangekyou, reduzindo o impacto no seu corpo e minimizando a dor. No entanto, quanto à restauração da visão, sinto muito, mas essa energia é muito específica e requer mais pesquisas. Tsunade contemplou o Mangekyou Sharingan, tentada a desvendar seus mistérios. Contudo, tinha assuntos mais urgentes a tratar, então deixou sua curiosidade de lado por hora.
Obrigada, Lady Tsunade. Mikoto ficou profundamente grata pela ajuda de Tsunade. Após o exame, Tsunade levantou-se preguiçosamente e pegou um pergaminho enorme no laboratório. Com um gesto displicente, entregou-o a quem o procurava. Aqueles velhos rabugentos ficam dizendo que isso é perigoso, que aquilo é proibido, sempre inventando desculpas. Mas nós, do clã Senju, não ligamos para essas coisas. Este pergaminho contém várias técnicas proibidas. Suas habilidades já são fortes o suficiente, então talvez você possa aprender algo com ele. À medida que o pergaminho do selo se desenrolava, revelando os nomes e descrições de inúmeras técnicas proibidas, os métodos para desbloqueá-las estavam ocultos atrás de selos especiais. Tsunade pretendia que cada um deles escolhesse uma técnica para aprender. Irmã Tsunade, você é a melhor! Kushina foi a primeira a exclamar, animada. Enquanto isso, Mikoto olhou para Yoru e, após receber sua aprovação silenciosa, também expressou sua gratidão com um sorriso. Obrigada, Lady Tsunade. Diferentemente dos outros, Yoru manteve uma calma incomum diante das tentadoras técnicas proibidas. Ele entendia que essas técnicas não eram apenas imensamente poderosas, mas também incrivelmente difíceis de aprender e acarretavam riscos significativos. Tsunade, percebendo sua calma, sorriu maliciosamente e o provocou. Qual o problema? Não está interessado? Ou prefere aprender liberação de madeira? No entanto, quando Yoru ouviu as palavras liberação de madeira, sua expressão oscilou com um leve toque de pânico, antes de ser rapidamente disfarçada com um sorriso e um gesto de desdém com a mão. Irmã Tsunade, não me provoque assim. Mas Tsunade percebeu sua reação fugaz. Suas suspeitas aumentaram, e um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela cerrava o punho internamente. Muito bem, muito bem. Uchiha Yoru, você tem muita audácia em guardar segredos de mim. Contendo a raiva crescente, Tsunade manteve uma expressão calma e serena. Ela se virou para Kushina e Mikoto e disse, levem o pergaminho para fora e analisem-no com cuidado. Técnicas proibidas envolvem perigos e desafios significativos, então escolham com sabedoria. Yoru, fique aqui. Vou realizar um exame físico em você. Eba, Mikoto, vamos lá. Vamos escolher um jutsu combinado superpoderoso para que possamos ser imbatíveis juntas. Kushina, já encantada com o pergaminho dos selos, arrastou Mikoto para fora animadamente. Pela primeira vez, Mikoto demonstrou um raro lampejo de ambição. Depois de quase morrer em um confronto anterior, ela percebeu que não era forte o suficiente. Não era forte o suficiente para proteger Yoru ou impedir que tais tragédias se repetissem. Ela precisava se tornar a mais forte do mundo ninja. Só assim poderia protegê-lo. Só assim poderia garantir que o que aconteceu antes jamais se repetiria. Assim que os dois saíram, Yoru abriu a boca, querendo dizer algo, mas antes que pudesse, uma perna esguia pressionou repentinamente seu peito, forçando-o a voltar para a cadeira de exame. Pego de surpresa, Yoru se viu em uma posição embaraçosa. O pé delicado e claro, adornado com esmalte vermelho, repousava perto de seu rosto, e suas bochechas coraram de vergonha. Irmã Tsunade, o que você está fazendo? O que estou fazendo? O rosto de Tsunade corou levemente enquanto ela sorria maliciosamente. Mantendo a mesma posição, ela se inclinou para mais perto, seus rostos se aproximando até que ele pudesse sentir sua respiração quente contra a pele. Seu sorriso provocador se alargou enquanto ela murmurava. Yoru, parece que você cresceu. Agora guarda segredos da sua irmã mais velha, hein? Seu tom sensual fez Yoru entrar em pânico. Irmã Tsunade, isso é um mal-entendido. Você entendeu tudo errado, Antes que pudesse terminar, seus olhos se arregalaram em choque quando Tsunade entrou repentinamente, deixando-o completamente atônito. O leve aroma de seu batom pairou no ar, e a mente de Yoru ficou completamente em branco. Mas assim que seus pensamentos começaram a se perder, Tsunade se afastou abruptamente, deixando-o atordoado e desejando mais. No entanto, suas próximas palavras o trouxeram de volta à realidade, causando-lhe um arrepio na espinha. Yoru, você já sabia sobre as células de liberação de madeira o tempo todo, não é? A pergunta repentina dela fez Yoru suar frio. Seu Sharingan se ativou instintivamente, os três tomou girando rapidamente enquanto ele percebia que seu corpo estava estranho. Irmã Tsunade, você me drogou. Os olhos de Yoru se arregalaram em descrença enquanto seu chakra parava de responder, e até mesmo os Tomoe em seu Sharingan desapareciam lentamente. Tsunade se inclinou para mais perto, seus lábios se curvando em um sorriso frio enquanto ela os lambia provocativamente. Você achou que meu primeiro beijo seria tão fácil? O pó fino em seus lábios estava misturado com uma droga alucinógena. Da emboscada repentina ao efeito da droga, tudo fazia parte de seu plano para pegá-lo desprevenido em seu momento de vulnerabilidade. E a reação física de Yoru já havia confirmado suas suspeitas. Enquanto Yoru tentava falar, percebeu que seu corpo estava enfraquecendo, seu chakra completamente suprimido. Seus olhos encontraram os de Tsunade, e uma sensação de pavor o invadiu ao perceber que estava completamente à mercê dela. Irmã Tsunade, você... No entanto, depois de lamber delicadamente o sabor adocicado que ainda restava no canto dos lábios, Tsunade se afastou dele lentamente. Não desperdice sua energia. Esta é uma neurotoxina que extraí dos venenos de Anzo e misturei com algumas das minhas poções. Esqueça você, até mesmo uma besta invocada desmaiaria após ingeri-la. Agora, você vai me deixar examinar seu corpo adequadamente ou vai confessar tudo obedientemente? Pego de surpresa por essa reviravolta repentina, Yoru começou a suar frio. Irmã Tsunade, o que a senhora quer que eu confesse? Eu não tenho escondido nada. Liberação de madeira. Ou qualquer coisa relacionada a isso. Nem tente negar. Mais cedo, quando mencionei as palavras liberação de madeira, enquanto você estava distraído, vi o pânico em seus olhos.
Isso confirmou para mim que você ainda está escondendo algo. As investidas sutis de Tsunade, seguidas por suas táticas sedutoras e pelo uso de drogas, deixaram Yoru sem palavras e sem saber como se explicar. Nesse instante, a mente de Yoru estava a mil. Ele estava prestes a inventar uma desculpa para culpar alguém. Espera, não, nem era culpa dele. Ele não fez nenhuma pesquisa. Estava prestes a explicar suas descobertas quando a expressão de Tsunade se tornou complexa. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um tubo de ensaio. Isso foi algo que descobri na Terra da Chuva. Embora não tenham deixado vestígios, subestimaram minha sensibilidade como ninja médica. Mais importante ainda, quando ativei a marca da maldição, senti algo incomum nessa substância. Esse resíduo branco de sangue, mesmo depois de ter sido lavado pela chuva, foi algo de que consegui coletar 1 ou 2 gotas. Após análise, descobri que, embora contenha um meio desconhecido, contém as células de liberação de madeira do meu avô, o primeiro Hokage. Enquanto ela falava, Tsunade montou nele, olhando para ele com suas pupilas castanhas brilhantes. O olhar de Tsunade carregava uma mistura de emoções. Ao observar o silencioso e abatido Yoru, seu coração foi inundado por sentimentos conflitantes. Yoru, me desculpe. De repente, um pedido de desculpa suave ecoou pela sala. Uma sensação fria tocou sua testa, e os olhos de Yoru se arregalaram em choque, sua mente completamente em branco. O que está acontecendo? Eu acabei de inventar uma desculpa, e agora Tsunade está me explicando tudo. E essas células, elas são claramente de Zetsu branco. Enquanto seus pensamentos trabalhavam a mil, Yoru pareceu compreender algo. O moinho de vento que Uchiha Madara queria pôr em movimento não era algo que ele pudesse fazer sozinho. Tsunade também estava envolvida. Considerando os sentimentos de Madara por Hashirama e a relação sutil entre ele e Tsunade, aquele velho estrategista nos bastidores, Madara, havia definido outro alvo. Puxa vida! Aquele velho trapaceiro deixou pistas de propósito. Com os olhos arregalados, Yoru sentiu como se o destino tivesse lhe dado um presente de ouro. O velho ditado tinha razão. Ter um ancião em casa é como ter um tesouro. Yoru, você não precisa suportar tudo sozinho. Você tem a mim. Ao ouvir a voz de Tsunade pedindo desculpas, Yoru voltou à realidade, com os olhos ainda mais arregalados. Irmã Tsunade. Sob a luz branca e intensa da sala de cirurgia, seus cabelos dourados pareciam cintilar enquanto balançavam. Tsunade passou as mãos pelos longos cabelos, e sua aparência radiante e deslumbrante o chocou tanto que seu rosto empalideceu. Yoru, acredito que um dia você se tornará o primeiro Hokage Uchiha. Um beijo na testa, um abraço, um colar de presente e a bênção de se tornar Hokage. Tsunade tinha lhe dado todos os benefícios possíveis. Irmã Tsunade, este colar pertenceu ao primeiro Hokage. É precioso demais. Ao ver o presente, o rosto de Yoru empalideceu e ele rapidamente tentou recusá-lo. Embora não acreditasse na maldição do colar, sua reputação era inegavelmente sinistra. Além da aura de protagonista de Naruto, ninguém jamais havia escapado ileso desse item repleto de melhorias. O quê? Você está rejeitando um presente que estou lhe dando? Tsunade mudou repentinamente sua postura sedutora anterior, lançando-lhe um olhar fulminante. Mas ver sua expressão pálida e sincera enquanto ele tentava recusar só aumentou sua angústia. Parecia que ele havia se acostumado com esse tipo de doação altruísta, habituado a carregar fardos em silêncio sem esperar nada em troca. Não, não. No fim, sob um sorriso forçado de Yoru, o colar que simbolizava o buff de Tsunade foi colocado em seu pescoço. Embora o beijo na testa tivesse se prolongado e o abraço tivesse parecido um pouco incomum, ele prometeu a si mesmo que assim que a guerra terminasse nos próximos 2 anos, se concentraria no treinamento na aldeia. Mesmo que não conseguisse atingir a força necessária para esmagar tudo, ele ao menos alcançaria um nível em que poderia ameaçar oponentes do nível Kage e recuar em segurança de seus ataques. Você cresceu, né? Sentindo algo duro sob si, os olhos de Tsunade brilharam com um breve constrangimento. Ela rapidamente disfarçou com sua arrogância habitual, estendendo as longas pernas e descendo de cima de Yoru. Enquanto isso, Yoru, visivelmente irritado, disse: Irmã Tsunade, como isso é culpa minha? Você me drogou e depois... Sua expressão exasperada só fez Tsunade soltar um risinho desdenhoso, mas ela não conseguia ignorar o som do seu coração acelerado. Os dois já tinham passado por tanta coisa, mas a história complexa entre os clãs Seju e Uchiha, assim como o relacionamento atual de Yoru com Mikoto, impediam Tsunade de dar mais um passo adiante. Ela era a princesa da Terra do Fogo. Como poderia se contentar em ser a segunda opção de alguém? Se ela fosse ficar com alguém, não envolveria compartilhar nada. Esse era o orgulho dela. Contudo, ao ver a expressão confusa de Tsunade, Yoru resmungou internamente. Ah, então você pode flertar e não assumir a responsabilidade, irmã Tsunade? Espere só. Você vai assumir a responsabilidade por isso. Ninguém entende o coração de uma mulher melhor do que eu. Agora, me diga o que você sabe. Tsunade sentou-se em uma cadeira próxima, cruzou as longas pernas e as balançou casualmente. Enquanto Yoru massageava seus músculos doloridos e dormentes, instintivamente lambeu o canto da boca. Ao ver isso, o rosto de Tsunade corou levemente. Parecia que ela havia agido por impulso. Yoru era quem estava se aproveitando de mim. Capítulo 127. Dentro da Câmara Secreta. Após o desaparecimento do ancião Setsuna, essa pista foi cortada. Com base em minhas investigações secretas, parece que o rastro do ancião Setsuna foi interrompido há muito tempo. Tudo o que sei é que os atuais líderes, devido à sua falta de força, tornaram-se cautelosos com clãs poderosos como Senju, Uchiha e Hyuga. Yoru organizou cuidadosamente suas palavras, curvando a cabeça e explicando hesitante essas questões na câmara confinada. No entanto, após ouvir, Tsunade zombou com desdém. Falta de força, e em vez de refletirem sobre suas deficiências, concentram-se em enfraquecer os clãs principais? Se não têm o que é preciso, deveriam renunciar e dar lugar a alguém mais capaz.
Com um riso amargo, Tsunade expressou sua profunda decepção com os superiores de Konoha. Em seu coração, eles já estavam podres até a medula. Yoru assentiu em silêncio, concordando com o sentimento dela. Suas palavras não eram um mero exagero. Desde que o terceiro Hokage assumiu o poder até o início da narrativa da história principal, as políticas da liderança de Konoha realmente giraram em torno do enfraquecimento do poder dos principais clãs. Afinal, eles não conseguiam controlar forças excessivamente poderosas, o que os tornava elementos inerentemente instáveis. Se fosse ele em tal posição, talvez entendesse o raciocínio deles, mas ele próprio fazia parte de um clã importante. Como poderia tolerar isso? Conforme a história se desenrolasse, o clã Uchiha enfrentaria a aniquilação, o clã Senju quase desapareceria, e até mesmo o remanescente do clã Hyuga seria subjugado. O que restaria seriam clãs pequenos e insignificantes, deixando Konoha inteiramente sob seu controle. Espere, e quanto à liberação de Madeira? Yoru, você está tentando mudar de assunto? Tsunade ficou um pouco irritada, mas parecia que já havia se acostumado com o comportamento de Yoru, muito obediente na frente dela, mas se transformando em um rebelde pelas costas. Ele dizia o que ela queria ouvir, sua atitude de admitir erros era impecável, mas quando chegava a hora de agir, ele ainda fazia o que bem entendia. Isso deixou Tsunade esfregando as têmporas em exasperação, completamente sem palavras. Ao ouvi-la mencionar a liberação de Madeira e relembrando a informação que ela acabará de revelar, Yoru, sentindo-se culpado, respondeu timidamente. Irmã Tsunade, eu acabei de fazer algumas descobertas, mas elas não são tão profundas quanto as suas. O velho e manipulador Madara Uchiha vinha agindo nas sombras. O incidente com Uzumaki Kushina não só o fez amadurecer rapidamente, como também envolveu Tsunade. Caso contrário, como poderia ter sido uma coincidência tão grande que isso compensasse perfeitamente suas fraquezas em ninjutsu e taijutsu? A técnica secreta de Komogakuri que ele obteve integrava perfeitamente seu ninjutsu, taijutsu e esgrima. Da mesma forma, o fato de Tsunade ter descoberto esse problema foi resultado das sutis manipulações de Madara. Realmente, Tsunade estreitou os olhos para o comportamento obediente e apologético de Yoru, seu tom tornando-se mais incisivo enquanto o pressionava mais uma vez por confirmação. Yoru assentiu repetidamente, parecendo o mais inocente possível enquanto a assegurava. É verdade, irmã Tsunade. Você precisa acreditar em mim. Tsunade, embora ainda cética, aceitou a resposta dele com relutância. Afinal, ela também escondia algo. Vou te deixar escapar por enquanto. Mas tenho mais um aviso para você. Seu tom tornou-se mais severo, e assim que Yoru assentiu obedientemente, ela o puxou para um abraço caloroso. Você não está sozinho. A escuridão na aldeia não é algo que você precise suportar sozinho. Sua voz suave ressoou em seus ouvidos enquanto Tsunade o abraçava com força. Olhando para o jovem, que antes fora mais baixo que ela, mas agora havia crescido, seu olhar se tornou distante. Cenas do passado vieram à tona em sua mente. Ela já havia se deixado levar por seus caprichos, deixando alguém muito mais jovem do que ela para arcar com fardos tão pesados. Respondendo suavemente, Yoru disse a mesma coisa com gentileza. Tsunade caiu na gargalhada, como se conceder uma pequena vantagem a Yoru não fosse grande coisa. Afinal, ela não se deixava conquistar tão facilmente. A fusão do Kekkei Genkai do seu corpo parece estar indo muito bem. Em cerca de 1 ano, a doença do Kekkei Genkai deverá estar praticamente curada. Mas recentemente a velocidade com que seu chakra está crescendo está um pouco absurda. Talvez seja um efeito colateral da fusão do Kekkei Genkai. Aproveite este tempo para treinar adequadamente. Assim que a divisão médica estiver funcionando corretamente, não desperdice sua energia em disputas de poder insignificantes. No mundo ninja, a força é o que realmente importa. A risada contagiante de Tsunade ecoou pela sala enquanto ela se recostava com confiança na cadeira, cruzando as pernas elegantes e aconselhando Yoru. Ela vinha estudando inúmeros pergaminhos secretos recentemente, chegando à conclusão de que se um ninja se tornasse forte o suficiente, poderia resolver a maioria de seus problemas. Os poucos problemas restantes simplesmente significariam que ele ainda não era forte o bastante. Se ela pudesse despertar a liberação de Madeira e obter ao menos metade, não, nem mesmo uma fração, da força de seu avô, ou até mesmo de seu tio-avô, ela não teria escrúpulos em depor a atual liderança do poder. Entendido, irmã Tsunade. Yoru assentiu obedientemente embora seus olhos a tenham observado de forma maliciosa. Embora sua aparência não tivesse mudado, a aura heroica entre suas sobrancelhas e a determinação em seu olhar eram sinais claros. Parecia que as manipulações de Madara haviam sido bem-sucedidas. Tsunade havia reconhecido a escuridão dentro de Konoha, e seu desejo de buscar maior poder crescia cada vez mais. Essa constatação aliviou o fardo sobre os ombros de Yoru. A pressão que ele sentia diminuiu significativamente. Uma Tsunade que buscasse a força e possuísse todo o legado do clã Senju seria, sem dúvida, uma força a ser reconhecida. Ao saírem da câmara secreta, as duas viram Kushina sorrindo animadamente sobre um pergaminho aberto em cima da mesa. Tsunade não conseguiu conter o sorriso também. Embora Kushina geralmente evitasse aprender técnicas perigosas por medo de se machucar, os repetidos perigos que enfrentou recentemente lhe ensinaram uma coisa. Era melhor arriscar-se a se ferir lutando do que morrer de vez. Qual jutsu você escolheu? Tsunade perguntou casualmente. Kushina apontou animadamente para uma técnica proibida no pergaminho de selamento e exclamou. Irmã Tsunade, eu quero aprender essa técnica de selos explosivos multiplicadores mútuos. Essa técnica proibida envolve selos, e eu já tenho muitos selos explosivos. Com um sorriso radiante, Kushina explicou sua escolha. Essa técnica proibida não era apenas tecnicamente desafiadora, mas também extremamente custosa. Felizmente, ela não tinha falta de recursos. Ao ver o jutsu proibido que Kushina havia escolhido, Tsunade franziu levemente a testa. Após hesitar por um momento, ela falou em tom sério.
Este jutsu tem um nível de dificuldade de aprendizado A. Mas o motivo de ser classificado como proibido é que o usuário tem uma alta probabilidade de ser envolvido por ele mesmo. Para executar este jutsu, você precisa se aproximar bastante. Quando os oponentes perceberem o que você está fazendo, a maioria deles, em seus momentos finais, optará por derrubá-lo junto com eles. É extremamente perigoso. Ao ouvir a explicação de Tsunade, Kushina, que parecia já estar preparada para isso, sorriu e respondeu: Irmã Tsunade, você se esqueceu de que eu tenho uma reserva de chakra imensa e sou extremamente habilidoso na técnica do clone das sombras. Posso confundir completamente o oponente quando chegar a hora. Além disso, tenho o poder da Kyuubi. Esse raciocínio deixou Tsunade momentaneamente sem palavras. Ela então assentiu solenemente. Se fosse ela mesma no passado, jamais teria permitido que Kushina aprendesse um jutsu tão perigoso. Mas agora, se as circunstâncias tivessem levado alguém ao ponto de precisar usar um jutsu proibido, sua vida já estaria em risco. Aprendê-lo poderia ser sua única chance de sobreviver. Muito bem. Já que você escolheu este jutsu proibido, eu lhe fornecerei o pergaminho detalhado mais tarde. Tsunade falou calmamente. Jutsus proibidos nem sempre são de rank S. Eles são classificados como proibidos por 2 motivos. Primeiro, porque executá-los coloca a vida do usuário em risco. E segundo, porque seu poder é tão grande que desafia a ordem natural. Obrigada, irmã Tsunade. Kushina pulou animada, agarrando-se ao pescoço de Tsunade como um canguru, o que trouxe um toque de ternura aos olhos de Tsunade. Não restavam muitas pessoas a quem ela dedicasse grande apreço. E quanto a vocês dois? Tsunade perguntou com um sorriso, mas Kushina a interrompeu rapidamente antes que Mikoto pudesse falar. Mikoto escolheu a técnica Genjutsu, portadora da escuridão. Após Kushina ter deixado escapar, Mikoto deu um sorriso discreto e fez uma leve reverência a Tsunade. Lady Tsunade. A forma como Mikoto se dirigia a ela era completamente diferente da que usava com Kushina, já que Kushina e Tsunade eram praticamente da mesma família. Ao ouvir isso, Tsunade assentiu levemente. No mínimo, Mikoto teve bom senso e não escolheu um jutsu proibido exageradamente extravagante. Permitir que eles escolhessem era um privilégio, mas se alguém não conhecesse seus limites e se aproveitasse disso, esse privilégio seria revogado. No momento em que Yoru estava prestes a examinar o pergaminho dos selos, Kushina apontou orgulhosamente para um jutsu proibido e lhe deu uma piscadela cúmplice. Em seguida virou-se para Tsunade com uma expressão emburrada e insatisfeita. Irmã Tsunade, ouvi dizer que Namikaze Minato foi promovido a membro do Hokage depois de completar apenas algumas missões de rank A. Não só isso, o terceiro Hokage o chamou de herdeiro da vontade do fogo e ainda o recompensou permitindo que ele aprendesse a técnica do deus voador do trovão. Esse é o jutsu do segundo Hokage. É tão injusto. Acho que Yoru também deveria aprender esse jutsu. Vamos ver quem o domina primeiro e quem acaba passando vergonha. Tsunade conseguia enxergar através do pequeno plano de Kushina mesmo de olhos fechados. Essa garota já estava aprendendo a dar desculpas. Irmã Tsunade, você não acha isso injusto? Enquanto Kushina se fazia de desentendida e implorava, ela percebeu o sorriso estranho de Tsunade. Envergonhada, seu rosto ficou cada vez mais vermelho até que finalmente acenou com as mãos e disse: Irmã Tsunade, admito a derrota. Admito que também quero aprender. Este jutsu requer uma base sólida em técnicas de selamento. Então, enquanto Yoru aprende, posso aprender junto com ele. Afinal, serei o Jinchuriki da Kyuubi no futuro. Se algum dia eu enfrentar uma situação como a última e não conseguir vencer, pelo menos poderei escapar com você, irmã Tsunade. Kushina fingiu ceder, mas acabou encontrando uma desculpa perfeitamente razoável para si mesma. Isso fez Tsunade rir ainda mais. Ao lado, Yoru deu um discreto sinal de positivo para Kushina. Dentre os jutsus proibidos em Konoha, aquele que poderia aumentar seu poder mais rapidamente era, de fato, a técnica do deus voador do trovão. Namikaze Minato utilizou esse jutsu para se tornar um dos lutadores de elite da vila em pouco tempo. A técnica do deus voador do trovão, hein? Tsunade franziu ligeiramente a testa, depois se virou para Yoru e lhe deu uma advertência severa. Este jutsu proibido é extremamente exigente. Ou você tem talento para técnicas espaciais ou não. Não existe meio termo. Mesmo dentro do clã Senju, incluindo eu mesmo, muitos tentaram e falharam. Você pode imaginar os resultados. Vou te dar o básico para começar. Se você não tem talento, não perca seu tempo. O jutsu espacial era algo que Tsunade jamais teria transmitido a um Uchiha no passado. Mesmo agora, ela não ensinaria facilmente a forasteiros. Mas quando se tratava de Yoru por algum motivo, ela não sentia nenhuma relutância. Em vez disso, sentia até mesmo uma ponta de expectativa. Se Yoru dominasse o jutsu, ela não precisaria se preocupar com ele causando problemas constantemente. Ela já estava farta de suas frequentes e estridentes proclamações sobre entender o significado da vida. A ideia de vê-lo se colocar repetidamente à sua frente a fazia sufocar de tristeza. Tudo bem. Pelo menos assim, não terei que lidar com você desperdiçando sua vida de forma tão imprudente. Suas palavras carregavam um traço de emoção, fazendo com que Yoru baixasse a cabeça sem jeito, sem ousar retrucar. Você está usando os recursos de alguém e aprendendo as técnicas dessa pessoa. Como poderia argumentar contra isso? Isso é o mínimo de educação. Mas ao olhar para Kushina, que lhe piscava o olho, para Mikoto, cujos olhos estavam cheios de admiração, e depois para Tsunade, que o encarava com raiva, Yoru de repente entendeu algo. Com 3 flores preciosas ao seu lado, ele tinha o futuro de Konoha em suas mãos. Se adicionasse mais algumas, poderia controlar todo mundo ninja. Qual o problema em guardar flores preciosas? Elas trazem consigo recursos, conexões, status e beleza, tudo em um só pacote. Viver desses recursos enquanto se esforçava para se aprimorar? Ele era totalmente a favor. Com esse pensamento, Yoru sorriu enquanto olhava para Kushina e Tsunade. Obrigada, irmã Tsunade. Obrigada, Kushina.
Tsunade resmungou em tom de desdém, enquanto Kushina, que estava por perto, corou levemente ao olhar para Mikoto após ouvir a gratidão. Ela pensou consigo mesma que se Yoru conseguisse dominar esse ninjutsu, não precisaria se meter em situações tão perigosas novamente, especialmente como da última vez. Ao se lembrar daquela noite chuvosa, do chão ensanguentado e das imagens que lhe causaram pesadelos, Kushina tomou uma decisão firme em silêncio. Yoru, eu ficarei muito forte. Quando esse momento chegar, você não precisará mais ficar na minha frente. Eu te protegerei. Após Yoru e Mikoto expressarem seus agradecimentos respeitosos, eles se despediram sob o céu noturno. Dentro da casa, Uzumaki Mito sentou-se no sofá com uma expressão gentil, acariciando suavemente os cabelos vermelhos de Kushina enquanto olhava para Tsunade e ria. Tsunade, eu não esperava que você concordasse em passar essas duas técnicas de ninjutsu para o clã Uchiha. Você sabe, essas duas técnicas foram criadas para neutralizar o Sharingan, Genjutsu, técnica do portador das trevas que sela a visão, tornando inútil o poderoso Sharingan do clã Uchiha. A técnica do deus voador do trovão, desenvolvida pelo segundo Hokage, Senju Tobirama, foi especificamente criada para neutralizar o ainda mais poderoso Mangekyou Sharingan. Esse ninjutsu espacial era algo que nem mesmo Mangekyou conseguia decifrar. Sentada no sofá em frente, Tsunade deu uma risadinha debochada depois de ouvir os comentários da avó. Vovó, você já disse tudo. Lidar com os Uchiha é coisa do passado. Além disso, será que a Konoha atual ainda precisa que a gente lide com os Uchiha? Deixa aqueles velhotes resolverem sozinhos. Ao pensar nisso, Tsunade até sentiu um pouco de alegria. Por que deveríamos nos envolver com o clã Uchiha? Mesmo que fosse necessário, o clã Senju está muito fraco agora. Além disso, isso não é mais um assunto exclusivo do Senju. Quem for o Hokage pode resolver isso por conta própria. Ao ver a atitude de Tsunade, Uzumaki Mito deu uma risadinha e balançou a cabeça. O ódio entre o Senju e os Uchiha. Quem poderia realmente desvendá-lo? Mas tudo isso era passado. Tsunade, você se parece muito com seu avô, Hashirama. E seu coração é muito mais generoso que o de Tobirama. O poder do clã Uchiha, assim como essas técnicas proibidas, sempre traz consigo perigo. Mas vejo que você e Kushina parecem capazes de lidar com esse poder. Nesse momento, o rosto de Uzumaki Mito se iluminou com um raro sorriso gentil. Um Uchiha que arriscou a vida repetidamente para proteger Tsunade e Kushina era realmente reconfortante. E o orgulho do clã Uchiha? Eles prefeririam morrer a deixar essas duas técnicas permanecerem com os Uchiha. Afinal, tratava-se apenas de um ensinamento do Senju, não de uma transmissão como legado. Vovó Mito. Diante das provocações de Uzumaki Mito, Kushina, que estava deitada no sofá, corou intensamente e fez beicinho em sinal de protesto brincalhão. Contudo, Uzumaki Mito apenas semicerrou os olhos. Tsunade permaneceu calma, mas os laços entre ela, Kushina e Yoru já haviam sido forjados. Ela acreditava que Uchiha Yoru, aquele jovem, era um Uchiha ainda mais excepcional que Kagami. Mais importante ainda, naquela noite, ela havia observado Mikoto secretamente. Os olhos da garota estavam cheios de afeto por Uchiha Yoru. Kushina, embora também sentisse algum afeto por ele, pararia por aí. Com esses laços estabelecidos, os três estavam em uma boa posição. Tsunade, por sua vez, compreendeu as intenções de sua avó sem demonstrá-las. No entanto, sua mente estava completamente absorta em sua pesquisa secreta sobre células de liberação de madeira. Enquanto isso, Kushina, deitada no sofá com as bochechas coradas, pensava secretamente: eu nem estou competindo com o Mikoto. Eu só gosto dele. E daí? Além disso, a Mikoto já disse que não se importava. No máximo, eu vou gostar dele secretamente. Isso mesmo. Não é como se eu estivesse roubando o namorado de alguém. De qualquer forma, como Jinchuriki da Kyuubi, não posso expressar isso abertamente. Numa casa com 3 pessoas, os pensamentos de cada uma eram diferentes. Uzumaki Mito era de fato sábia e experiente, mas ela se esqueceu de um detalhe: as pessoas mudam. A personalidade e o status de Kushina poderiam impedi-la de competir abertamente com outra pessoa pelo mesmo homem. Mas se ela agir com sutileza e em segredo, quem poderá impedi-la? Não fosse pelo status delicado de ser a Jinchuriki da Kyuubi, ela poderia ter reprimido esses sentimentos. Mas esse status também lhe dava uma desculpa para manter sua afeição em segredo. Como dizem, o coração de uma mulher é um oceano profundo de segredos. E quando são 3 mulheres? Seus pensamentos viram uma bagunça completa. Capítulo 128. Clã Uchiha. Esta noite não foi diferente. O quarto estava iluminado apenas pelo brilho suave de uma vela, projetando sombras sensuais sobre seus corpos nus. Quando Yoru a penetrou, as costas de Mikoto se arquearam em êxtase, suas unhas cravando em seus ombros. Ela o sentiu preenchê-la completamente. Seus quadris se encontraram numa dança rítmica, a respiração pesada e ofegante. Seus corpos eram um só na escuridão, movendo-se juntos numa dança primordial de desejo. Os gemidos de Mikoto ecoavam pelo quarto, alimentando ainda mais a luxúria de Yoru. Ele se retirou lentamente, apenas para penetrá-la novamente com força, atingindo seu ponto G a cada estocada. Ela gritou o nome dele, seu orgasmo se intensificando a cada instante. Yoru sabia que não conseguiria se conter por muito mais tempo. Com uma última estocada, ele se derramou dentro dela, o clímax simultâneo deixando ambos ofegantes e exaustos. Inúmeras emoções negativas reprimidas, todas elas, foram liberadas naquele instante. Afinal, as emoções negativas ligadas ao Mangekyou. Dentro da casa, roupas estavam espalhadas por toda parte, junto com meias rasgadas. Pela janela, a luz brilhante da lua cheia entrava. Na cama, Mikoto, com os olhos semicerrados, respirava suavemente como um gatinho satisfeito e tranquilo. Naquele momento, ela não queria nem mexer um dedo, deixando Yoru puxá-la para seus braços.
Mikoto, durante esse período não reprima suas emoções. O efeito do Mangekyou na mente é ainda mais profundo. Yoru falou suavemente com uma expressão terna. Nenhum homem poderia se recusar a dar tudo por uma mulher como ela, bela, influente e poderosa. E no entanto, a lânguida e extasiada Mikoto, deitada em seus braços, semicerrava os olhos e exibia um olhar de contentamento indulgente. Yoru, desde que você começou a treinar taijutsu, você tem ficado cada vez mais forte. Yoru ficou momentaneamente sem palavras. Enquanto isso, Mikoto ergueu lentamente a cabeça e acariciou o rosto dele, e o Mangekyou Sharingan surgiu lentamente em seus olhos. Yoru, eu quero seus olhos. Quero te dar os meus. Assim meus olhos poderão sempre te proteger. Um par de encantadores Mangekyou vermelhos como sangue o encarava com ternura. Apesar da expressão obsessiva, quase perturbada, de Mikoto, Yoru sorriu calorosamente do fundo do coração. Mikoto, obrigado, mas não. Esse tipo de confiança incondicional, quase patológica, só o clã Uchiha poderia concedê-la. O fascínio do Mangekyou, quantos seriam capazes de resistir a ele? Yoru, quando Mikoto estava prestes a dizer mais alguma coisa, Yoru sorriu e balançou a cabeça negativamente. Mikoto, você está duvidando do meu talento, pensando que eu não consigo despertar meus próprios olhos? Ao ouvir isso, um breve olhar de decepção cruzou o rosto de Mikoto, mas logo foi substituído por um sorriso orgulhoso. Essa era Ushira. Desapontada porque Yoru não queria os olhos dela, orgulhosa porque esse era o seu homem. Não, eu acredito no seu talento, Yoru. Mikoto o abraçou, os olhos semicerrados num sorriso ganancioso e satisfeito. Ao mesmo tempo, silenciosamente, tomou uma decisão firme em seu coração. Precisava ficar mais forte. No momento, ela não era forte o suficiente. Contanto que ela conseguisse ficar mais forte, Yoru não precisaria se esconder nas divisões médicas para evitar as lutas internas do clã. O clã Uchiha pertenceria a Yoru. Naquela noite chuvosa e manchada de sangue, ela ouvirá o sonho de Yoru de se tornar Hokage. Não foi suficiente. Longe disso. Ela precisava ficar ainda mais forte para fazer com que todo o clã Uchiha, até mesmo toda Konoha, pertencesse a Yoru. A obsessão nos olhos de Mikoto em se tornar mais forte se intensificou, transformando-se em uma determinação fanática. Yoru percebeu isso, mas apenas acariciou seus cabelos com indulgência. Mikoto, talvez seja cruel, mas neste mundo ninja, sem poder, você fica à mercê dos outros. Então vamos nos fortalecer juntos, tão fortes que o mundo não possa mais nos conter. Suas palavras suaves ecoaram pela sala, e mesmo assim Mikoto sorriu. Para ela, a necessidade que Yoru tinha de sua força não a repelia, pelo contrário, a enchia de entusiasmo e dependência. Este mundo ninja distorcido sempre fora assim. Obsessão. Somente uma obsessão inflexível, até mesmo patológica, poderia formar a base de um ninja verdadeiramente poderoso. Ninguém entendia o mundo ninja melhor do que Yoru. O chakra nascia tanto do corpo quanto do espírito. Quanto mais resoluta a vontade de alguém, mais forte essa pessoa se torna. Konoha. No coração da floresta, erguia-se uma base subterrânea recém-construída. Dentro da base bem iluminada, repleta de equipamentos avançados, passos firmes ecoavam. Todos os ninjas médicos usando máscaras, viraram-se respeitosamente para encarar o recém-chegado. Lady Tsunade. A recém-chegada era ninguém menos que a imponente e valente Tsunade. Vestida com um robe branco creme, ela entrou no laboratório de pesquisa subterrâneo e retirou lentamente um pergaminho de sua bolsa ninja. Quando o pergaminho com a inscrição secreto foi revelado, inúmeros olhos brilharam de ganância. Hehe Tsunade, finalmente você chegou. Todos os pesquisadores estão reunidos aqui, aguardando as células de liberação de madeira do primeiro Hokage. Em meio à multidão, apenas Orochimaru, um dos líderes do projeto, ousou falar com tanta franqueza. Sua risada rouca não demonstrava nenhuma consideração por Tsunade. Embora conhecesse bem a personalidade de Orochimaru, Tsunade não conseguiu evitar soltar um resmungo frio de irritação. Orochimaru, a partir de hoje eu estou no comando de toda esta base de pesquisa. Eis a primeira regra. Qualquer um que rir durante a pesquisa será expulso imediatamente. Seu tom autoritário causou arrepios em todos. Ninguém ousou contestar. Afinal, isso era basicamente desenterrar o túmulo do avô dela e profanar seus restos mortais. Quem não ficaria um pouco irritado com isso? Até mesmo Orochimaru, prestes a soltar sua risada rouca característica, hesitou. Ao perceber o olhar frio e penetrante de Tsunade, suas pupilas douradas, semelhantes às de uma serpente, se contraíram. Tsunade estava falando sério. Não era apenas raiva. Naquele instante, Orochimaru pareceu perceber algo. Lentamente colocou uma máscara cirúrgica e disse com a voz rouca. Tsunade, o projeto de pesquisa de liberação de madeira está oficialmente em andamento. Você é responsável por tudo dentro da base, mas ninguém tem permissão para levar quaisquer dados ou materiais de pesquisa para fora. Ao dizer isso, Orochimaru liberou uma terrível intenção assassina, forçando todos os ninjas médicos presentes a assentir solenemente. A importância do projeto de pesquisa liberação de madeira era algo que eles entendiam melhor do que ninguém. Ninguém pode retirar nada? Então isso significa que as células do meu avô também não podem ser trazidas? A risada sarcástica de Tsunade ecoou friamente, desafiando as regras no instante em que chegou. Ela estava deixando claro que quem mandava era ela. Tsunade, isto é a raiz. É também uma ordem do Hokage. Uma voz grave e rouca interrompeu. Shimura Danzou, o líder da raiz, saiu das sombras com uma expressão sombria. Ele continuou em tom grave. Orochimaru é agora o vice-líder da raiz e um dos responsáveis pela segurança desta base de pesquisa. Mas antes que Danzou pudesse terminar, pensando que invocar a raiz e a autoridade do Hokage silenciaria Tsunade, ela repentinamente pegou uma bandeja de aço inoxidável cheia de instrumentos médicos e a arremessou contra ele. Lord Danzou, cuidado. 2 ninjas da raiz avançaram, protegendo Danzou enquanto a bandeja se estilhaçava em cacos de vidro e líquido, respingando em seu rosto. Tsunade,
O rosto de Danzou se contorceu em fúria enquanto ele a encarava. De pé no centro da base, Tsunade declarou friamente a todos. A partir de agora, o projeto de pesquisa de liberação de madeira está sob meu comando. A segurança fora do laboratório será de responsabilidade da elite do clã Senju. Qualquer um que ousar desobedecer será executado imediatamente como traidor. Virando-se diretamente para Danzou, o olhar frio de Tsunade não vacilou enquanto ela gritava. O primeiro Hokage é meu avô. O segundo Hokage é meu tio-avô. Vocês estão pesquisando as células do primeiro Hokage. Alguém tem algum problema com isso? Suas últimas palavras, proferidas com uma resolução gélida, carregavam uma intenção assassina arrepiante. As pupilas de Orochimaru se contraíram enquanto ele contemplava a cena em silêncio, maravilhado. Havia coisas acontecendo nos bastidores das quais nem ele tinha conhecimento. Do contrário, o que poderia ter provocado tamanha fúria em Tsunade? Após invocar o legado do primeiro e do segundo Hokage, o rosto de Danzou ficou lívido. Ele a encarou com uma raiva contida. Que insolência! Tsunade, esta é a decisão da aldeia. Mesmo em sua fúria, Danzou tentou usar a autoridade da vila para subjugá-la. Mas desta vez, Tsunade não recuou. Ela respondeu com firmeza. Quando é que a aldeia precisou de um velho fóssil como você para falar por ela? Esse confronto revelou uma Tsunade mais feroz e fria. Antes desinteressada nos jogos políticos de Konoha, ela agora lutava por seu lugar com uma força implacável. Sua indiferença anterior fora confundida com fraqueza, mas ela não toleraria mais o comportamento imprudente deles. Tsunade. Nesse instante, uma voz rouca interrompeu, acompanhada por passos que ecoavam. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen entrou ladeado por Mitokado Omura e Utatani Koharu. Com a chegada da alta liderança de Konoha, a tensão crescente atingiu seu ápice. O confronto os obrigou a agir. Eles precisavam intervir antes que a situação saísse completamente do controle. Tsunade, este não é o lugar para você fazer birra. Ao perceber a atmosfera tensa no local, Koharu Utatani franziu a testa e imediatamente começou a repreender Tsunade, assumindo a posição de uma anciã. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, também assumiu a postura de um professor, exalando uma densa nuvem de fumaça e suspirando. Tsunade? A urgência de Danzou pode parecer inadequada, mas é tudo pelo bem da vila. O grupo de anciãos de Konoha, com esse esforço coordenado, pintou Tsunade como uma princesa mimada fazendo birra. No passado, diante de tamanha enxurrada de críticas, Tsunade só conseguia reprimir sua raiva e sair frustrada. Mas a Tsunade de hoje era diferente. Olhando para o terceiro Hokage com sua postura gentil e aristocrática, como se ele dissesse, chega dessa bobagem, ela não pôde deixar de sentir repulsa. Fazendo birra? Tsunade soltou uma risada fria e autodepreciativa. Então, segurando o pergaminho que representava o primeiro Hokage, ela gritou friamente. Em Konoha. Se os Senju não se pronunciaram, quem se atreve a afirmar que esta é uma decisão da vila? O grito gélido de Tsunade fez estremecer muitos dos ninjas presentes. Até mesmo Orochimaru sentiu um arrepio, quando Tsunade havia se tornado tão ousada. Até mesmo Hiruzen Sarutobi demonstrou choque, encarando Tsunade como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Isso não era normal. A voz fria e imponente de Tsunade ecoou por todo o centro de pesquisa. Danzou Shimura, Omura Mitokado e Koharu Utatani coraram de frustração e constrangimento. O que Tsunade disse não estava exatamente errado. O que se qualifica como uma decisão da aldeia? Somente as decisões tomadas pelo Hokage após consultar os clãs da aldeia poderiam ser consideradas como tal. Caso contrário, seria meramente uma decisão do Hokage ou da raiz. Mas será que eles poderiam dizer isso agora? É claro que ninguém mais se atreveu, mas Tsunade podia. O primeiro Hokage era seu avô, o segundo Hokage também, e o clã fundador de Konoha, o Senju, era sua família. Quem se atreveu a refutar as suas palavras? Tsunade. Enquanto o terceiro Hokage respirava fundo, preparando-se para dizer algo mais, Tsunade não lhe deu chance. Sua voz soou agudamente novamente. A decisão da vila? Será dos Uchiha? Ou dos Hyuga? Que se apresentem. Hoje eu, Tsunade, como representante do Senju, verei qual clã ousa afirmar representar a vila. Sua voz dominadora ecoou, e seu olhar finalmente se fixou no terceiro Hokage. Encarando nos olhos, ela não demonstrou nenhuma intenção de recuar. Dessa vez, Tsunade estava desafiando diretamente a autoridade do Hokage, ou melhor, afirmando que Konoha não era um lugar onde apenas o Hokage tinha a palavra final. Na época em que o Hokage era escolhido, até mesmo o primeiro Hokage teve que consultar os clãs. Quando o segundo Hokage fundou a Academia Ninja, ele também buscou a concordância dos clãs. Que direito tinha o terceiro Hokage de ignorar os clãs? O aparente desafio de Tsunade aos clãs Uchiha e Hyuga era, na realidade, uma declaração incisiva. Os três grandes clãs de Konoha ainda estavam presentes. Quem ousaria ultrapassá-los? Tanto Omura Mitokado quanto Koharu Utatani estavam furiosos. Desde que ascenderam aos seus cargos como conselheiras do Hokage, nunca haviam sido humilhadas dessa forma. Eu entendo. Nesse instante, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, baixou ligeiramente o chapéu de Hokage e falou com voz calma. A pesquisa sobre a liberação de madeira será totalmente confiada a Tsunade. Além disso, a segurança do laboratório será gerenciada em conjunto pela Anbu, pela Raiz e pelo clã Senju, mas todos seguirão as ordens de Tsunade. Hiruzen Sarutobi, conhecido por sua habilidade tática, demonstrou sua capacidade de chegar a um consenso neste momento. Apesar das circunstâncias, ele tomou a melhor decisão com serenidade. Ele recuou um passo, não deixando a Tsunade nenhum motivo para intensificar ainda mais a situação. No fundo, essa disputa era sobre honra. O laboratório e o pessoal já estavam sob o controle deles, e compartilhar secretamente atualizações sobre o andamento da pesquisa seria bastante fácil. Mas enquanto para eles era apenas uma questão de honra, para Tsunade era uma necessidade.
Os Senju permaneceram em silêncio por tempo demais, tanto tempo que toda a aldeia quase se esqueceu deles, tanto tempo que alguns perderam o respeito pelo Senju. Ao ver a retirada do terceiro Hokage, Tsunade não tinha mais motivos para insistir. No entanto, seus olhos brilharam, e quando ela notou Danzou, um sorriso frio surgiu em seu rosto. Terceiro Hokage. Tsunade, com expressão calma, voltou seu olhar para Danzou Shimura na frente de todos. O que o Senju dão você pode pegar. O que o Senju não dão, se você tentar tomar a força, é roubo. Seu tom calmo carregava uma inconfundível nuance de advertência e acusação. Isso deixou o terceiro Hokage momentaneamente atônito, mas ele logo entendeu. Seu rosto escureceu enquanto encarava Danzou furiosamente. Então é isso. Não me admira que Tsunade tenha explodido desse jeito. Só pode ter sido algo que Danzou fez para provocá-la. Até mesmo Mura Mitokado e Koharu Utatani olharam feio para Danzou. Olha só o que você fez. Você nos envergonhou a todos. Danzou, agora mesmo. Venha comigo ao escritório do Hokage. O terceiro Hokage estava furioso. Sua ordem raivosa deixou Danzou atônito, enquanto os outros não puderam evitar um arrepio. Parecia que a sombra do problema havia sido revelada. Então Tsunade não estava apenas fazendo birra, foi Danzou quem causou a confusão. E se Danzou era o culpado, ninguém ficou surpreso. Afinal, era a raiz. Quando é que eles alguma vez fizeram algo que não provocasse indignação? Hiruzen, Danzou, completamente perturbado, tentou se explicar. Mas com tantas pessoas presentes, ele não podia simplesmente admitir que estava tramando algo sobre o Jinchuriki da Kyuubi. Afinal, todos haviam concordado com isso. Hiruzen, no entanto, estava furioso. Estava irritado porque Danzou havia deixado provas de seus atos. Apenas Tsunade esboçou um sorriso frio. Não se tratava apenas de Kushina, tratava-se de Navaki, da Terra da Grama e, mais importante, das células de liberação de madeira. Esse grupo de velhos conspiradores já havia começado seus planos em segredo, mas ainda assim queriam agir com retidão. Que vergonha! Ao olhar para aqueles velhos tolos, Tsunade sentiu-se cada vez mais enojada. Capítulo 129. Gabinete do Hokage. Danzou, olha a bagunça que você fez. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, raramente demonstrava raiva, mas agora bateu com a mão na mesa. Sobre a mesa jazia um pergaminho de selamento aberto, revelando fragmentos de máscaras quebradas e várias línguas embebidas em líquido. Essas línguas carregavam a marca da maldição do selo de erradicação da língua amaldiçoada da divisão da raiz. Ao ver isso, os olhos de Danzou se encheram de frustração e ele resmungou. Hiruzen, eu apenas os orientei um pouco. Como eu poderia saber que as coisas chegariam a esse ponto? Shimura Danzou sentiu-se completamente injustiçado. Por mais implacável que fosse, ele sempre escolhia seus alvos com cuidado. Ele nunca sequer cogitar atacar Tsunade. Ele simplesmente agiu contra Uzumaki Kushina. Quem diria que aqueles tolos não só exagerariam a situação, como também se envolveriam nela? No mínimo, eles deveriam ter saído ilesos. Mesmo que a situação tivesse se agravado, contanto que não fossem pegos em flagrante, tudo não passaria de conversa fiada. Danzou, a divisão da raiz foi longe demais desta vez. Hiruzen Sarutobi bateu com raiva na mesa novamente. Embora esse incidente pudesse parecer trivial, ele havia sido aproveitado pelo clã Senju, e Tsunade o trouxera à tona diretamente, tornando um problema sério. A divisão da raiz de uma aldeia agiu contra o clã Senju. O que os outros clãs pensariam? Isso faria com que outros clãs hesitassem em enviar suas elites em missões. Hiruzen Danzou não queria que isso acontecesse. Ninguém poderia ter previsto uma escalada como essa, interromperam Mitokado Omura e Utatani Koharu, franzindo a testa e tentando minimizar a situação. Desta vez, porém, Hiruzen Sarutobi parecia profundamente preocupado. Ele suspirou e disse, vocês não estão enxergando o quadro geral. O clã Senju tornou este incidente público. De agora em diante, qual clã confiará em nós? A perspicácia de Hiruzen Sarutobi como terceiro Hokage permitiu-lhe perceber as implicações mais amplas. A partir de agora, os clãs Uchiha, Hyuga e Aburame, nenhum deles baixará a guarda. Nesse momento, Hiruzen lançou um olhar de exasperação para Danzou como quem diz, veja a bagunça que você fez. Danzou sentiu-se sufocado, enquanto Koharu franziu a testa e disse em tom sério, Hiruzen, o impacto não é tão significativo. O prestígio do Senju pode até continuar forte, mas não se compara ao que era antes. Os Uchiha, por mais poderosos que sejam, não vão consertar facilmente suas relações tensas com outros clãs. Os Aburame não são uma grande preocupação, e quanto aos Hyuga, seus conflitos internos estão longe de ser pequenos. Além disso, a guerra acabou de terminar e temos bastante tempo para lidar com isso. Mitokado Omura suspirou e acrescentou, de fato temos tempo. Por ora precisamos estabilizar o Senju. O fato de o clã Senju ter relatado o incidente ao escritório do Hokage imediatamente após retornar da linha de frente demonstrava o quão insatisfeitos eles estavam. Isso não era um assunto trivial. Hiruzen Sarutobi finalmente deu uma tragada profunda em seu cachimbo, exalou e olhou para Danzou com uma expressão severa. Danzou, mantenha a divisão da raiz em silêncio por enquanto. Além disso, você precisa dar uma explicação ao Senju sobre este incidente. Quanto ao Uzumaki Kushina, este assunto termina aqui. Ninguém deve tocar mais no assunto. O rosto de Danzou escureceu enquanto ele assentia relutantemente. Tudo bem, vou entregar algumas pessoas. Elas agiram por conta própria. Ao ouvir isso, a expressão de Mitokado Omura suavizou-se e ele assentiu em concordância. Pelo menos isso dará uma explicação ao Senju. Mas e quanto ao Jinchuriki da Kyuubi? Antes que Omura pudesse terminar, Hiruzen a interrompeu decisivamente. Chega! Você não percebeu a reação da Tsunade? Com a personalidade dela, ela pode até ser orgulhosa, mas a resposta de hoje...
Você acha que ela agiria com tanta firmeza sem o apoio de alguém? O rosto de Hiruzen escureceu ainda mais enquanto ele falava. Na visão deles, Tsunade poderia estar furiosa e relutante em lhes dar uma lição, mas ela jamais teria orquestrado um plano tão meticuloso, deixando-os em apuros. Omura e Koharu trocaram olhares, seu semblante se fechando em severidade. Com a voz rouca, Koharu perguntou: Hiruzen, você está sugerindo Lady Mito? Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, assentiu em silêncio. Se Lady Mito não estivesse por trás disso, ele mesmo se jogaria da torre Hokage. Uzumaki Mito. Só o nome já silenciou os anciãos de Konoha. Eles pararam completamente de se preocupar com o Jinchuriki da Kyuubi, afinal, eles só tinham controle parcial sobre ele. Em vez disso, seus pensamentos se voltaram para a esperança de que Lady Mito pudesse selar a Kyuubi o mais rápido possível. E quanto à saúde da Lady Mito? Perguntou Koharu com um tom de voz que revelava um toque de culpa. Sua pergunta também expôs as preocupações não ditas do grupo. Danzou respondeu gravemente: a saúde da senhora Mito está se deteriorando. Embora nenhum deles tenha dito isso em voz alta, o entendimento tácito que compartilhavam há muito tempo deixava seus pensamentos claros. Estabilizar o clã Senju. Uma vez que obtivessem controle total do Jinchuriki da Kyuubi, a glória do clã Senju desapareceria na história junto com a morte de Lady Mito. Na base secreta de pesquisa de liberação de madeira, com as concessões feitas pelos altos funcionários de Konoha, o prestígio do clã Senju ficou evidente, assim como o domínio de Tsunade. Lady Tsunade, as celas do primeiro Hokage foram armazenadas adequadamente. Lady Tsunade, o processo de extração celular está pronto. Lady Tsunade, a pesquisa. Os relatórios sobre o progresso da pesquisa chegavam um após o outro, entregues por uma equipe profissional. Tsunade assentiu calmamente, enquanto Orochimaru, de pé ao lado dela, resmungou. Tsunade, esta base de pesquisa reuniu todos os recursos de Konoha. Estou confiante de que, com você aqui, o progresso será rápido. Embora Orochimaru fosse habilidoso em pesquisa, ele só podia sonhar em ter uma instalação de pesquisa tão bem financiada e avançada. Agora, ele se sentia como se estivesse no paraíso. No entanto, embora Tsunade parecesse calma, ela zombou silenciosamente. Que equipe competente! Se você afirma que não há experimentação humana acontecendo nesta aldeia, nem um cachorro acreditaria. Caso contrário, de onde vieram todas essas pessoas? O preconceito é como uma montanha no coração. Por mais que você tente, não consegue movê-lo. No coração de Tsunade, seu preconceito contra os anciãos de Konoha já havia se transformado em uma montanha intransponível. Cada ação que eles tomavam lhe parecia suspeita. Isso era da natureza humana. Prossigam com a pesquisa conforme planejado, ordenou Tsunade friamente, supervisionando cada aspecto das operações do centro de pesquisa. Suas habilidades de liderança eram inegáveis. Apesar da complexidade e da escala do projeto, tudo funcionava perfeitamente sob seu comando. Orochimaru não pôde deixar de se sentir ainda mais animado. Tsunade, acredito que veremos o renascimento da liberação de madeira. Tsunade bufou friamente diante do entusiasmo de Orochimaru. Anos de trabalho em conjunto os haviam transformado em uma equipe bem entrosada. Silenciosamente, eles se aproximaram de uma grande câmara de cultivo no laboratório. Dentro da enorme estrutura de vidro, bolhas subiam constantemente. A superfície lisa do vidro refletia suas formas. Orochimaru, o que você quer dizer? O tom gélido de Tsunade cortou o ar, enquanto Orochimaru, usando uma máscara no rosto, soltou uma risada rouca. Lembrando-se de que a máscara ocultava sua expressão, ele permitiu que um sorriso malicioso se formasse por baixo dela. Tsunade, este centro de pesquisa é muito vasto. Você não pode supervisionar todos. As palavras de Orochimaru estavam repletas de significados ocultos. Tsunade zombou. E quanto à sua missão, Orochimaru? Tsunade não era ingênua. Embora o conflito aberto servisse de aviso para os outros, ela não era cega às correntes subterrâneas mais sombrias. A divisão da raiz instalou mais um laboratório secreto. O progresso desta instalação será semelhante ao do outro laboratório. Como era de se esperar, esses velhos tolos são completamente hipócritas. Embora Tsunade estivesse irritada, ela já esperava por isso. Depois de desabafar suas frustrações mais cedo, ela já havia elaborado seus planos. Erguendo uma sobrancelha, Tsunade se virou para Orochimaru e disse friamente: Orochimaru, vou ignorar suas atividades. No entanto, os dados do outro laboratório também devem chegar às minhas mãos. A reação de Tsunade pegou Orochimaru completamente de surpresa e o deixou até um tanto atônito. Tsunade, você mudou. Você está irreconhecível. Eu pensei que você iria. Você achou que eu perderia a paciência e reagiria com violência, não é? Tsunade interrompeu Orochimaru friamente. No entanto, ao ver Tsunade tão calma, um olhar de excitação e divertimento surgiu nos pálidos olhos dourados de Orochimaru, semelhantes aos de uma serpente. Ei, Tsunade, você está ficando cada vez mais interessante. A antiga você tinha tudo, mas era tão previsível e entediante. Agora, vejo desejo em seus olhos. Desejo de poder, como eu pensava. Ninguém consegue resistir ao fascínio da liberação de madeira, nem mesmo você, Tsunade. A voz rouca de Orochimaru ecoou enquanto ele presumia que a tentação do estilo madeira havia despertado a sede de poder de Tsunade. Tsunade, no entanto, manteve sua calma e não negou a afirmação dele. Ela simplesmente virou a cabeça e encarou atentamente o enorme container que continha as celas do primeiro Hokage. Orochimaru, lembre-se, quero todos os relatórios de pesquisa, nada escondido. Em troca, também lhe darei parte da minha pesquisa. Este é o nosso acordo. Não, é o acordo entre o clã Senju e você, Orochimaru. Sua voz indiferente ecoou, transformando a surpresa inicial de Orochimaru em uma excitação distorcida. Que fascinante! Tsunade havia mudado. Ei, tudo bem.
Acredito que nosso acordo vai agitar as coisas de maneiras muito interessantes no mundo ninja. À medida que a voz rouca e excitada de Orochimaru se dissipava, Tsunade soltou um resmungo de desdém. Ela não se importava com o mundo ninja. O que lhe importava era a liberação de madeira. Esse era o poder do clã Senju. Campo de treinamento do clã Senju. Yoru, o projeto de liberação de madeira é uma decisão tomada pelas autoridades locais. Kushina acabará de chegar ao campo de treinamento e ao ouvir Mikoto mencionar o projeto de liberação de madeira, não conseguiu se conter e contou tudo o que sabia. Suas ações fizeram Mikoto cobrir a boca e rir baixinho enquanto provocava. Kushina, isso não é considerado vazamento de informações confidenciais? No entanto, diante das provocações de Mikoto, Kushina apenas fez beicinho e bufou. Isso pode ser um segredo para outros ninjas, mas para o clã Uchiha? Como se ainda fosse um segredo. Não pense que eu não sei que a irmã Tsunade solicitou uma unidade de elite do seu clã Uchiha para reforçar as patrulhas em uma determinada área. Até mesmo os clãs Hyuga e Aburame estão envolvidos. Kushina falou com desdém, mas enquanto Yoru sorria como se não tivesse sido afetado pela informação, sua mente estava em turbilhão. O grande plano de Madara Uchiha de fato havia sido bem sucedido. Afinal, tanto ele quanto Tsunade eram diferentes de óbito em temperamento. Se eles rejeitassem completamente este mundo, Madara certamente não confiaria neles. Mas agora, Tsunade havia se tornado a líder do projeto e até mesmo envolvido os clãs Hyuga, Uchiha e Aburame. Sua intenção era uni-los a todos no mesmo navio. Tsunade está crescendo muito mais rápido do que eu esperava. Yoru apertou os olhos. A Tsunade atual não era mais a mesma pessoa da história original, que desenvolveu hemofobia após a Segunda Guerra Ninja e desperdiçou 20 anos de sua vida. Um evento após o outro fez com que Tsunade crescesse continuamente. Até mesmo Madara Uchiha, aquele velho conspirador, a impulsionou das sombras. Tsunade realmente havia mudado. E outra coisa, apesar de ter conquistado tanto na linha de frente, com Lord Orochimaru até mesmo se tornando vice-chefe da divisão da raiz, tudo que você conseguiu foi um cargo insignificante. Você bem que poderia voltar para a polícia como capitão adjunto, reclamou Kushina. Mikoto permaneceu em silêncio com um sorriso, enquanto Yoru semi-cerrava os olhos, aparentemente tentando juntar as peças de uma nova informação. Na história original, o experimento de liberação de madeira acabou falhando e foi selado. Orochimaru era o líder do projeto na época e por uma reviravolta do destino, Danzou descobriu mais tarde a base experimental abandonada onde um sucesso havia ocorrido. Esse sucesso foi Yamato, o usuário de liberação de madeira dos anos posteriores. Enquanto a mente de Yoru repassava os detalhes e as informações que ele possuía, ele franziu levemente a testa. Os registros de Yamato indicam que ele era 3 anos mais novo que Kakashi. Atualmente, Kakashi acaba de se formar aos 5 anos de idade, causando sensação como o ninja gênio mais jovem de Konoha. Entretanto, os registros de Yamato mostram que ele se formou aos 6 anos de idade e se tornou um Chunin também aos 6 anos, o que significa que ele já havia passado pelo treinamento da raiz nessa idade. Com base nos cálculos de Yoru, Yamato deve ter sido descoberto por Danzou entre os 3 e 5 anos de idade. Nessa época, Kakashi teria entre 6 e 8 anos. No momento só posso deduzir isso com base nas informações disponíveis. Mas, dada a natureza de Danzou, ele certamente está conduzindo experimentos humanos em segredo. Embora Tsunade tenha concordado com os experimentos, sua personalidade jamais permitiria que ela usasse crianças como cobaias. Portanto, esta é uma oportunidade legítima para obter as células do primeiro Hokage. Enquanto Yoru planejava mentalmente como obter as células do primeiro Hokage, a voz de Kushina interrompeu seus pensamentos. Ei, Yoru, anda logo. Essa técnica do deus voador do trovão é super difícil, sabia? Ela se baseia em técnicas de selamento. Nos campos de treinamento, Kushina se comportava com arrogância e prepotência, como se dissesse, se vocês querem aprender técnicas de selamento, implorem a mim. Afinal, eu sou do clã Uzumaki, o melhor em técnicas de selamento no mundo ninja. Kushina, então vou poder contar com você, disse Yoru com um sorriso, deixando Kushina ainda mais animada. Se Yoru quisesse aprender com ela, isso não significaria que ele estaria sempre ao lado dela no futuro? Mas quando Yoru ouviu Kushina mencionar o aprendizado de técnicas de selamento, ele congelou por um instante. Então, como se algo tivesse se encaixado, um sorriso se espalhou por seu rosto e ele deixou escapar. Kushina, você é minha estrela da sorte. No entanto, aquele comentário casual fez o rosto de Kushina ficar vermelho como um tomate. Seus olhos tímidos percorreram o ambiente, especialmente com Mikoto por perto, o que lhe causou uma sensação inesperada de emoção. A emoção de andar escondida na frente da Mikoto. Seus olhos marejados estavam cheios de uma mistura de constrangimento e excitação. Enquanto isso, o sorriso de Yoru era genuíno, pois as palavras de Kushina o haviam lembrado de uma ótima ideia. Aprendendo ninjutsu. Por meio do ninjutsu, ele vinha trocando conhecimentos com Orochimaru. Não seria essa a oportunidade perfeita? Ao interagir com ele frequentemente, Yoru, usando suas habilidades sensoriais únicas, poderia localizar a base experimental da raiz e descobrir quando o experimento seria abandonado. Quando chegasse a hora, o ninja de liberação de madeira Yamato seria um presente para o clã Senju, e uma maneira legítima de Yoru obter as células do primeiro Hokage. Melhor ainda, seria a oportunidade perfeita para ele revelar seus segredos abertamente. Capítulo 130. Konoha. Um campo de treinamento no território do clã Uchiha. Sob o brilho intermitente dos relâmpagos, não se ouvia um único som. No campo de treinamento, além da figura que se movia rapidamente com arcos elétricos fascando ao seu redor, outras 3 figuras também se movimentavam velozmente. A velocidade do combate entre os 3 era incrível. O ar estava preenchido apenas com o brilho das lâminas do vento, relâmpagos e o fulgor das espadas.
Não consigo mais acompanhar. Yoru, sua resistência devido ao treinamento físico constante já é impressionante, mas a da Kushina é igualmente monstruosa. Vocês dois são praticamente feras incansáveis. Na luta de Taijutsu, a primeira a desistir foi, surpreendentemente, Mikoto. Ela estava ofegante, enxugando o suor da testa. Entretanto, Kushina, com seus impressionantes cabelos vermelhos, havia parado. Comparada a 2 anos atrás, Kushina, agora com 17 anos, havia se tornado uma jovem alta e graciosa, com uma figura perfeitamente desenvolvida. Ao ver Mikoto, Kushina esboçou um sorriso travesso. Irmã Mikoto, seu genjutsu é realmente o melhor de Konoha. Dizem que nem mesmo o Sharingan com 3 Tomoe do clã Uchiha consegue quebrar suas ilusões. Diante dos elogios de Kushina, Mikoto sorriu gentilmente e gradualmente dissipou os arcos de relâmpago que a cercavam. Só consigo acompanhar sua velocidade graças ao modo de liberação de relâmpago que aprendi com o Yoru, mas ainda não sou muito habilidoso e não consigo mantê-lo por muito tempo. Afinal, minha segunda natureza de chakra, o relâmpago, só se desenvolveu mais tarde. Mikoto, sendo uma típica Uchiha, inicialmente tinha apenas fogo como sua natureza de chakra. Foi somente mais tarde que ela treinou para desenvolver relâmpago como uma natureza secundária. Graças ao seu relacionamento com Yoru, ela naturalmente recebeu sua orientação, mas Mikoto também entendia o que precisava. Portanto, ela se concentrou exclusivamente em aprender o modo chakra de liberação de relâmpago, visando aumentar sua velocidade. Para um ninja especialista em genjutsu, ser frágil não é um problema, mas a velocidade é essencial. Observando os dois, Yoru dispersou seus raios, revelando uma figura alta e musculosa. Ao contrário dos físicos explosivos típicos dos ninjas de Kumo, sua constituição era mais contida e refinada. A maior vantagem do taijutsu combinado com o ninjutsu é que permite treinar ambos simultaneamente, aprimorando as habilidades físicas e de ninjutsu ao mesmo tempo. Normalmente, treinar os dois levaria o dobro do tempo, mas esse método elimina esse problema. Já haviam se passado 2 anos desde seu retorno da Terra da Chuva. Aos 17 anos, Yoru tinha uma altura impressionante de 186 centímetros. E suas vestes brancas e sorriso radiante fizeram Kushina se perder momentaneamente em admiração. Você é uma fera incansável. Mesmo como Jinchuriki, não consigo superar sua resistência. Kushina, a contragosto, desviou o olhar de seu físico cativante e assumiu a postura de uma professora severa. 2 anos. Já se passaram 2 anos inteiros. Você vem aprendendo técnicas de selamento há tanto tempo. Como está indo a técnica do Deus Voador do Trovão? Embora ela agisse como uma professora testando seu aluno, sua alta estatura e expressão curiosa revelavam sua verdadeira empolgação. No entanto, quando se tratava desse jutsu proibido, Yoru franzia a testa em frustração. Como posso dizer? Kushina, sinta você mesma. Certo, deixe-me ver. Animada, Kushina pegou a kunai do Deus Voador do Trovão, especialmente criada por Yoru, que ela lhe atirou. A kunai trazia a marca do Deus Voador do Trovão, que ela havia desenhado especialmente para ele. Preparar. Antes que Kushina pudesse terminar a frase, suas pupilas se contraíram repentinamente. A figura de Yoru já havia aparecido ao seu lado. Yoru, você dominou isso. Kushina, radiante de alegria, imediatamente abraçou Yoru, que estava ao seu lado, gritando de entusiasmo. Enquanto isso, Mikoto observava a cena com um sorriso afetuoso. Bem, acho que dá para dizer que eu dominei isso. Mas concentre-se com atenção e sinta as mudanças no meu chakra. Yoru balançou a cabeça em sinal de impotência. Foi só então que Kushina percebeu algo incomum, e sua expressão se transformou em choque. Yoru, seu chakra. 2 anos atrás, durante sua missão na Terra da Chuva, Kushina despertou uma constituição especial, juntamente com a capacidade de sentir chakra. Através de sua percepção, ela pôde detectar que as vastas reservas de chakra de Yoru haviam diminuído ligeiramente. Embora não muito, ela compreendia o valor de seu chakra. A técnica do Deus Voador do Trovão requer o equivalente em chakra a um jutsu de rank A,5, como o Rasengan ou o Shidori, para um único teletransporte. Lembre-se de que ambas as técnicas já consomem uma quantidade considerável de chakra. Além disso, o custo de chakra aumenta dependendo da distância, do tamanho do objeto e de outros fatores. Na história original, durante os exames Chunin, Atake Kakashi admitiu que só conseguia usar o Shidori 4 vezes por dia. Embora as reservas de chakra de Kakashi fossem limitadas, ainda eram significativas em comparação com a média dos Jounin. Assim, usar o Deus Voador do Trovão uma única vez consumia chakra equivalente a um jutsu de rank A,5. Usá-lo 3 vezes esgotaria as reservas de um Jounin comum. Era de fato uma técnica que consumia muito chakra. Yoru, franzindo a testa, balançou a cabeça e disse: talvez eu simplesmente não tenha talento para ninjutsu espaço-temporal. Por isso meu consumo de chakra é muito maior do que o do segundo Hokage. Mesmo assim, não é totalmente inútil. No mínimo, essa técnica pode servir como um trunfo. Yoru sorriu enquanto falava, olhando para Mikoto e Kushina, antes de provocá-las. Este é o nosso segredinho, tá bom? Diante das provocações de Yoru, Kushina, incomumente séria, franziu levemente a testa e mordeu o lábio. Ela respondeu firmemente: está tudo bem. Este jutsu proibido é algo que ninguém mais em Konoha conseguiu aprender, e pode nem ser problema seu. Se eu me esforçar mais nas técnicas de selamento, tenho certeza de que posso reduzir o custo de chakra. Quando alguém realmente se importa com você, não vai te culpar pelo problema. Se houver algum problema, essa pessoa vai acreditar que é por falta de esforço dela. Essa era Kushina.
Ao ver sua expressão determinada, Yoru, por hábito, deu um leve peteleco em sua testa. Quando um breve olhar de timidez cruzou seu rosto, ele riu. Não leve isso tão a sério. Nos últimos 2 anos, Orochimaru, a irmã Tsunade e eu trabalhamos juntos para fundir essa técnica de liberação de relâmpago em um estilo de taijutsu ainda mais poderoso. Em termos de velocidade, mesmo que eu enfrentasse a técnica do deus voador do trovão, meus reflexos e meu corpo seriam capazes de acompanhar. O modo chakra de liberação de relâmpago, o golpe infernal e uma versão incompleta do Chidori foram todos aperfeiçoados nos últimos 2 anos, superando em muito o Chidori original. Isso nem se compara. Se você consegue acompanhar o ritmo, é problema seu. A irmã Tsunade disse que você é teimoso e nunca obedece. Aprender esse jutsu vai te impedir de fugir e acabar morto. As brincadeiras de Kushina fizeram Yoru sorrir e ele assentiu com a cabeça. Vamos lá, Kushina. Você ficou tão forte agora. Você já consegue controlar totalmente as 4 caudas. Até o Orochimaru diz que lutar contra você é uma questão de vida ou morte. As provocações de Yoru fizeram o rosto de Kushina se contorcer em uma expressão complexa. Ela colocou a mão na barriga, falando baixo. Akyuubi, uma vez selada, eu realmente me tornarei um monstro. Ao pronunciar a palavra monstro, Kushina revelou suas pequenas presas e assumiu uma expressão feroz, encarando Yoru e Mikoto. Mikoto, até lá, eu serei a poderosa Kyuubi. Ao ver o comportamento infantil de Kushina, Mikoto sorriu gentilmente, enquanto Yoru percebeu o medo oculto em seu coração de se tornar um monstro. Kushina, Yoru disse que sua forma de raposa é fofa. O que tinha sido um momento agridoce se transformou instantaneamente em uma situação embaraçosa por causa das provocações de Mikoto. O rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate. Disfarçando o constrangimento, ela fingiu calma e olhou para Yoru, que parecia imperturbável. Ela mostrou os dentes e disse: Mikoto, até lá, serei o ninja mais forte de Konoha. Ao ouvir o mais forte, Kushina instintivamente olhou para Yoru. Sua mente vagou de volta para a cena dele a protegendo, aquecendo seu coração. Ela jurou silenciosamente dominar esse poder e protegê-lo em troca. Enquanto o ar se enchia de risos, o vínculo entre os 3 se fortalecia ainda mais. Vamos lá. A presa branca ainda está em missão. Hoje são os exames Chunin. Ouvi dizer que até o Kakashi, que se tornou Chunin no ano passado, está participando. Os exames Chunin sempre foram uma pequena parte das guerras entre nações. Com as tensões internacionais aumentando cada vez mais nos últimos anos, algumas restrições aos exames Chunin foram suspensas, mas uma nova regra foi adicionada. Qualquer pessoa com menos de 13 anos pode participar, e até mesmo aqueles abaixo do nível de Jounin, dentro da faixa etária especificada, podem participar. Isso levou ao surgimento de combinações incomuns, como Chunin de nível prodígio fazendo dupla com Genin. Isso explica por que, na história original, Kakashi já havia se tornado um Chunin, mas ainda assim pôde participar dos exames Chunin. Todas as nações escondem seus prodígios como uma arma secreta, mas Konoha ousa exibir os seus. Além do fato de os exames serem realizados em território de Konoha, essa exibição também é uma forma de demonstrar sua força. Quando Yoru acenou para eles com um sorriso, Mikoto ajeitou suas roupas com um sorriso gentil, enquanto Uzumaki Kushina fez beicinho do seu jeito tsundere de sempre e disse: Uff, aqueles velhotes estão apenas usando o garoto Kakashi para roubar sua reputação de gênio. Yoru, é preciso reconhecer que Kushina amadureceu muito nos últimos 2 anos. Afinal, com as mudanças que Tsunade sofreu, seria impossível que Kushina não fosse influenciada também. Como resultado, Kushina já não nutre muita simpatia pelos atuais líderes de Konoha. No entanto, Yoru apenas sorriu e deu um leve tapinha nela. Embora Kushina tenha apreciado o gesto em seu íntimo, ela manteve uma expressão séria, o que o fez rir. Muito bem, chega de falar de gênios. São apenas alguns truques menores. No fim das contas, o que importa para um ninja é a força. Além disso, presa branca é o futuro Hokage. É melhor você não ofender o futuro Hokage. O trio deu risada, mas quando Yoru virou a cabeça para contemplar a luz brilhante do sol de Konoha, seus olhos se estreitaram. Quando Kakashi tinha 7 anos, ocorreu um incidente com a presa branca. Mas agora, 2 anos depois, ele não é mais o peixe pequeno que qualquer um podia abater. Nessa tempestade iminente, ele estava determinado a se tornar uma de suas forças motrizes. À medida que sua força aumentava, a confiança de Yoru também crescia. Seu olhar resoluto inspirava sorrisos em Mikoto e Kushina, que estavam de pé ao seu lado. No local movimentado e animado, inúmeros mercadores e nobres de várias nações, bem como representantes e ninjas de outras aldeias, estavam todos sentados. Em meio aos gritos de entusiasmo, todos aguardavam ansiosamente essa batalha de prodígios de todas as nações. Quando Yoru e seus 2 companheiros chegaram, imediatamente chamaram a atenção de muitos. Afinal, Mikoto e Kushina eram altas e de uma beleza estonteante. Uma tinha cabelos negros e exalava a doçura de uma garota comum, enquanto a outra tinha cabelos ruivos e se portava com o orgulho de uma princesa. Juntas, suas aparências marcantes atraíam inúmeros olhares. Caminhando entre essas 2 beldades, Yoru também se destacava. Diante dos inúmeros olhares, ele sorriu e provocou. Parece que ter 2 beldades comigo garante atenção aonde quer que a gente vá. Mikoto sorriu silenciosamente, enquanto Kushina soltou um tsundere. Mas a alegria em seus olhos era impossível de esconder. Afinal, ninguém consegue resistir a um elogio de beleza vindo de alguém de quem gosta. Yoru, Kushina-san, Mikoto-san. Naquele instante, uma voz alegre ecoou. De pé na entrada do local estava Namikaze Minato, seus cabelos dourados brilhando como o sol.
Com um sorriso radiante, ele acenou para o trio. Vestido com um colete Jounin e trajes familiares, o semblante maduro e alegre de Minato agora carregava a presença florescente do pequeno sol que ele um dia se tornaria. Minato, você chegou bem cedo, cumprimentou Yoru rindo. Mikoto respondeu da mesma forma educada e respeitosa. Apenas Kushina soltou um uf, tsundere. Mas considerando o contexto público, ela acrescentou relutantemente, fazendo beicinho. Jounin Namikaze Minato, olá. Ficou claro para todos que Kushina queria chamá-lo de fracote por hábito, mas em público, ela decidiu lhe dar um pouco de consideração. Minato coçou a cabeça sem jeito ao ouvir a saudação dela, mas logo disfarçou com uma risada. Ao lado de Minato estava outra Kunoichi ruiva, cuja expressão era calma e reservada. No entanto, quando viu Kushina, seu rosto se iluminou com genuíno respeito. Princesa Kushina. Essa garota ruiva, Uzumaki Naiko, geralmente só distribuía sorrisos educados e superficiais. Mas quando viu Kushina, seu respeito foi genuíno. Naiko, eu já te disse para me chamar apenas de Kushina. Não existe mais essa coisa de princesa, ponto. Kushina aproximou-se dela com um sorriso caloroso. Embora não suportasse Minato, ela sentia grande afeição por seu companheiro Uzumaki, especialmente por alguém que havia escapado da destruição de Uzushogakure. Vendo os dois se darem tão bem, Minato e Yoru ficaram juntos, e Minato explicou rindo. Naiko era a dama de companhia de Kushina. Quando elas fugiram para o País do Fogo, Naiko ficou gravemente ferida e foi resgatada posteriormente pela Ambu. Em poucas palavras, Minato resumiu a história que compartilhavam. Yoru sorriu e assentiu. Minato, sua reputação tem crescido ultimamente. Diante da provocação, Minato respondeu com uma risada brincalhona. Yoru, você construiu uma reputação durante a Segunda Guerra Ninja como o gênio mais forte do mundo ninja. Não brinque comigo. Conversar com Minato era como se banhar na brisa da primavera. Até mesmo Yoru não pôde deixar de concordar internamente, Minato realmente fazia jus ao seu apelido de Pequeno Sol. Deixando de lado todos os outros fatores, o charme de Minato era inegável. Até mesmo Yoru achava difícil não gostar dele. Mas com certeza tem muita gente aqui no exame Chunin este ano. Yoru suspirou com um tom melancólico na voz. Ao seu lado, o sorriso de Minato permanecia sereno, mas seu olhar também se tornou sério. Sim, quanto mais ninjas de diferentes nações participarem dos exames Chunin, mais instável o mundo ninja se torna. Minato, com sua perspicácia estratégica, compartilhava das preocupações de Yoru. Embora ambos exibissem sorrisos tranquilos, seus olhos revelavam uma sensação de presságio. Desde os exames Chunin, eles já podiam sentir a crescente inquietação no mundo ninja. Um passo em falso e as chamas da guerra poderiam reacender. Afinal, a Segunda Guerra Ninja havia terminado sem um vencedor claro, deixando todas as vilas com uma frustração reprimida. Agora, era apenas uma questão de tempo até que alguém desse o primeiro passo. Capítulo 131. Exames Chunin. Kakashi está prestes a entrar. O ninja mais talentoso da nova geração de Konoha. Formou-se na Academia Ninja aos 5 anos, tornou-se Chunin aos 6, aquele garoto de cabelos brancos. Ouvi dizer que ele só tem 7 anos este ano. Quando Atake Kakashi entrou no centro da arena, o local do exame Chunin explodiu em êxtase. Gritos de alegria ecoaram pelo ar, enquanto, nas sombras, ninjas de outras nações coletavam informações solenemente. É só o nível Chunin. Se aquele velho não tivesse me impedido de fazer o exame de graduação, eu já seria um genin há muito tempo. Na multidão, uma criança com um comportamento maduro olhava com inveja para Kakashi, que havia se tornado o centro das atenções na arena. Esse garoto era ninguém menos que Sarutobi Azuma. Ver seu colega Kakashi brilhar tanto enquanto ele ainda estava preso na academia ninja o encheu de ressentimento. Azuma, quando você acha que Kakashi se tornará um Jounin? Kakashi, vai em frente. Em uma fileira de carteiras, vários colegas comemoravam animados, erguendo os punhos em sinal de incentivo. Azuma estalou a língua em irritação, culpando o pai por se intrometer e impedi-lo de se formar. Droga! Minhas habilidades são mais do que suficientes para me tornar um genin. Embora Azuma refletisse honestamente, ele sabia no fundo que, comparado a Kakashi, poderia ficar aquém. Mas tornar-se um genin estava perfeitamente ao seu alcance. Sem que Azuma percebesse, um homem de meia-idade estava atrás dele, um brilho de luz carmesim reluzindo por trás de seus óculos escuros. Um leve sorriso curvou-se nos lábios do homem. Você já ouviu falar? Dizem que o terceiro Hokage de Konoha é o Hokage mais forte da história. Que exagero! Não sei quanto a isso, mas sei que durante um incidente na Terra do Relâmpago, esse guarda Ambu abandonou o segundo Hokage. Isso não é nada. Ultimamente em Konoha, você ouve fofocas sobre como o terceiro Hokage tomou poder se apoiando em clãs como Senju e o Hyuga, e agora ele está se voltando contra eles. Ao ouvir essas críticas, o rosto de Azuma ficou vermelho de raiva. Embora se sentisse à vontade para criticar o pai, ouvir calúnias de pessoas de fora era intolerável. Cale-se! Azuma virou-se bruscamente e gritou furiosamente, assustando a multidão ao redor. Eles olharam com medo para a criança feroz, notando especialmente as ferramentas ninja presas à sua cintura. No mundo ninja, as crianças não deviam ser subestimadas. Azuma! Seus colegas ficaram chocados e tentaram acalmá-lo, mas Azuma, em meio à rebeldia, soltou um resmungo frio e saiu furioso. Quando a pequena confusão terminou, ninguém notou o leve lampejo carmesim nas sombras. Nem percebeu que a conversa anterior havia plantado uma semente nos corações daqueles jovens. Em meio à multidão, Might Guy, Kurenai Yui, Shizune, Ayate Geko, Gema Shiranui, Obito Uchiha e Anko Mitarashi estavam tão absortos assistindo às lutas Chunin que não pensaram muito nisso. Contudo, quando Azuma saiu do local, uma figura sombria apareceu secretamente. Era ninguém menos que um clone de Yoru. Em silêncio, Yoru olhou para o grupo de jovens ninjas na arena, um leve sorriso se formando em seus lábios. Velho Sarutobi, isto é apenas uma provinha do seu próprio veneno. Afinal, aprendi isso com você.
sabendo como aquele bando de velhos rabugentos lidaria com o clã Uchiha mais tarde, assim como haviam manipulado ele e Fugaku antes, Yoru não pôde deixar de sorrir. Se havia algo em que ele era excelente, era em guardar rancor. Minha maior vantagem é conhecer o futuro. Sei que essas crianças têm potencial para se tornarem grandes Jounin, e também sei o quão rebelde seu filho caçula será. Com uma risada fria, Yoru se virou e foi embora. Usando o jutsu de transformação, ele já havia se disfarçado como um ninja comum de Konoha, sem deixar rastros. No entanto, na enorme arena do exame Chunin, uma pessoa notou algo incomum. Os olhos aguçados de Kushina brilharam com surpresa. Ela conhecia muito bem o chakra de Yoru. Embora intrigada, logo sorriu, optando por confiar nele. Discretamente, usou seu ninjutsu sensorial para impedir que alguém interferisse em seus planos. Do lado de fora do ginásio Chunin, a floresta ecoava com ruído distante da multidão. Sozinho, Azuma socava uma árvore, com o rosto tomado pela frustração. Maldito velho! Por que você não me deixa me formar? Eu já tenho força suficiente para ser um genin. De repente, vozes fracas de uma conversa chegaram até ele, despertando de sua raiva. Ele rapidamente se escondeu nos arbustos, espiando para ver dois ninjas mascarados de outro país passando por perto. Konoha é forte, com certeza, mas com o terceiro Hokage no comando, não precisamos nos preocupar com eles. Isso pode ser verdade, mas a presa branca e o Sannin são incrivelmente poderosos. O ninja com a bandana de Iwa zombou. Poderoso sim, mas o mais perigoso ainda é este terceiro Hokage. Aguardem para ver, em breve, tanto a presa branca quanto o Sannin enfrentarão problemas. Isso não pode ser! Exclamou seu companheiro, surpreso. O ninja de Iwa deu uma risada fria. Observe bem as informações que reunimos. Quando Konoha foi fundada, os clãs Senju e Uchiha foram marginalizados. Até mesmo o clã Hyuga enfrenta a mesma situação. Naturalmente, se esses clãs se tornarem muito fortes e ameaçarem a autoridade do Hokage, eles serão punidos. É assim que todas as vilas funcionam. Mas observe o terceiro Hokage. O clã Sarutobi parece insignificante à primeira vista, mas eles se infiltraram secretamente em todos os departamentos de Konoha. O sorriso do ninja de Iwa se alargou ainda mais. Prega uma coisa e faz outra. O clã Sarutobi não passa de parasitas, sugando Konoha até a última gota. Aguardem para ver. Aposto que mesmo com quase 50 anos, aquele velho não vai abrir mão do poder. Outras aldeias podem não ter substitutos adequados, mas aquele velho? Ele finge agir pelo bem da aldeia, mas, no fundo, é egoísta. Ele está deixando o clã Sarutobi enriquecer às custas dos recursos de Konoha. Ele nunca renunciará de bom grado. Apenas observem, a presa branca não terá um final feliz, e nem o Sannin. À medida que suas vozes se perdiam na distância, Azuma permaneceu oculto, fervendo de raiva. Contudo, além de sua fúria, uma pequena semente de dúvida plantou uma raiz em seu coração. Não, isso não pode ser verdade sobre o pai e o clã. Os olhos de Azuma brilharam com inquietação. Ele começou a se lembrar de coisas às quais nunca havia prestado atenção antes. Por exemplo, seu pai frequentemente criticava os clãs Senju, Uchiha e Hyuga por ignorarem os regulamentos da vila. Durante as reuniões do clã, muitos membros do clã Sarutobi relatavam os assuntos internos da vila. Isso não era uma prova de que o clã Sarutobi detinha posições-chave em toda a vila? Não. Impossível. Emergindo do meio dos arbustos, Azuma balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ele não percebeu o leve brilho vermelho em seus olhos, que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Após Azuma sair da floresta, uma figura surgiu no tronco de uma árvore próxima. Era Yoru, com um sorriso nos lábios. Todos falam sobre a capacidade do Sharingan de observar, copiar e usar genjutsu, mas se esquecem de seu poder mais aterrorizante, a hipnose. A habilidade hipnótica do Sharingan não era particularmente útil contra ninjas poderosos, mas para os alunos da academia, era brincadeira de criança. O chakra usado para a hipnose é tão fraco que se dispersa quase instantaneamente. Ninguém será capaz de detectá-lo, por mais habilidoso que seja. Yoru deu um sorriso irônico ao refletir sobre as sementes da dúvida que havia plantado, até mesmo em futuros ninjas proeminentes. As sementes foram semeadas. Agora, esperamos para ver se germinam. Ele estreitou os olhos. Essa habilidade, embora poderosa, dependia de certos eventos para que as sementes germinassem. E Yoru sabia que esses eventos ocorreriam, transformando essas sementes em imponentes árvores de dúvida e divisão. Virando a cabeça para olhar para a pedra Hokage banhada pela luz do sol, ele não pôde deixar de sorrir. Estendendo lentamente a mão, foi como se estivesse segurando a pedra Hokage na palma da mão. Hokage. Chegou a hora do clã Uchiha assumir o comando. Com um estrondo alto, uma nuvem de fumaça branca se dissipou. A floresta parecia deserta, e até mesmo os dois ninjas de Iwa à distância haviam desaparecido sem deixar rastro. Os animados exames Chunin haviam chegado ao fim. Sob o brilho do pôr do sol de Konoha, Kakashi Atake ainda mantinha sua habitual expressão apática. Ei, Kakashi, quer compartilhar como é se sentir intimidando um genin? No caminho de volta, sob o sorriso provocador de Kushina, Kakashi estremeceu. Ele não se importava muito com a opinião dos outros, mas quando se tratava daquela jounin ruiva e impetuosa, ele imediatamente se endireitou e respondeu respeitosamente. Kushina-sensei, bullying não existe. Eles são todos mais velhos que eu, e no mundo ninja, a idade não importa. Yoru, parado ao lado, não conseguiu conter o riso e acenou com a mão em sinal de desdém. Kushina, veja só como você assustou Kakashi. Com uma postura altiva e as mãos na cintura, Kushina parecia exatamente a pequena diabinha travessa que era, e até Kakashi tentava evitá-la sempre que possível. Yoru-sensei. Ao enfrentar Yoru, Kakashi demonstrou ainda mais respeito. Afinal, ele era alguém que seu pai frequentemente elogiava como um ninja genial. Chegou-se a dizer que não fosse o sobrenome Uchiha, ele já poderia ser o quarto Hokage. Muito bem, Kakashi. Seu pai está em missão.
Quanto a Ishijutsu de Rank Ashidori, seu chakra é suficiente, mas meus requisitos permanecem os mesmos. Só quando seu tempo de resposta neural e visão dinâmica atingirem o padrão, eu o ensinarei. Kakashi se dirigiu a Kushina e Yoru como sensei, porque formalmente havia sido aprendiz deles. Um dos motivos era a influência dos clãs Senju e Uchiha e o outro, suas identidades. Sakuma Taki não era tolo, ele sabia que isso era bom e incentivou Kakashi a tê-los como mestres. A explicação oficial era simples, Yoru havia aperfeiçoado uma técnica incompleta ensinada pela presa branca, e ter Kakashi como aprendiz garantiria que a técnica pudesse ser transmitida no futuro. O tempo de resposta neural e a visão dinâmica precisam atender aos padrões. O gênio Kakashi, ao ouvir essa exigência, visivelmente demonstrou um traço de medo nos olhos. Ele engoliu em seco nervoso e disse: Yoru-sensei, darei o meu melhor. Ao ver Kakashi tão sem jeito, Yoru caiu na gargalhada e bagunçou os cabelos prateados de Kakashi. Sabendo do potencial futuro de certos ninjas, como ele poderia não tomar a iniciativa de recrutá-los? Se não o fizesse, estaria louco. Não se preocupe, amanhã lhe apresentarei um companheiro do clã Uchiha. Embora mais jovem que você, ele também é um gênio. Com um largo sorriso no rosto, Yoru parecia ter o futuro firmemente em suas mãos. Tudo o que ele precisava fazer era esperar que essas futuras estrelas crescessem, então, com um único chamado às armas, elas se tornariam sua força. Quanto ao Uchiha Obito, Yoru nem sequer o considerou. Alguém assim, naturalmente frio e focado apenas em mulheres, era inútil para o clã. E não vamos esquecer que Obito era um peão de Madara. Se Yoru não conseguisse encontrar um candidato adequado para enfrentá-lo, estaria em perigo real. Ele não queria criar problemas desnecessários para si mesmo. Além disso, Obito já fazia parte de seu plano. Se até Madara podia ser transformado em uma ferramenta para seu benefício, então um mero Obito não era motivo para preocupação. Clã Senju, Tsunade, Orochimaru está sempre desaparecido, e você também está muito esquiva. É realmente difícil te ver ultimamente. Jiraiya riu de coração, segurando uma garrafa de saquê na mão. Ao seu lado, Minato Namikaze vinha respeitosamente, carregando também um presente. Embora a aparência de Tsunade não tivesse mudado, seu comportamento agora carregava uma arrogância fria que advertia os outros a manterem distância. Ela também exalava uma aura régia, resultado de seu papel como líder de fato do clã Senju. Após assumir as responsabilidades do clã Senju, o status de Tsunade ascendeu ao de chefe de clã. Essa crescente sensação de autoridade deixou até mesmo alguém tão familiar quanto Jiraiya surpreso e desconfortável, como se a distância entre eles tivesse aumentado. Jiraiya, você voltou da Terra da Chuva? Quando Jiraiya e Minato entraram na casa, o tom de Tsunade não havia mudado. Mas a aura nobre e imponente que ela emanava enquanto estava sentada fez Jiraiya coçar a cabeça, sem jeito. Haha, já se passaram 2 anos, então é claro que eu tinha que voltar. Mas Tsunade, você mudou. Sentar aqui com você agora me dá a sensação de estar enfrentando a pressão daquele velho. Jiraiya tentou aliviar a tensão com um tom jocoso, mas Tsunade zombou e retrucou. Não consigo evitar. Todo o clã Senju está sobre meus ombros agora. Além disso, aquele velho acha que os Senju são obstáculos para o desenvolvimento de Konoha. As palavras ásperas de Tsunade fizeram Jiraiya engasgar com o chá e tossir violentamente, ficando com o rosto vermelho. Tsunade, sua língua afiada piorou ainda mais. Se o velho ouvisse o que você disse, provavelmente morreria de raiva. Jiraiya balançou a cabeça impotente. Enquanto isso, Minato permanecia desajeitado ao lado, percebendo que a camaradagem entre os 3 Sanins não era tão harmoniosa quanto ele imaginara. Será que a missão deles teria sucesso nessas circunstâncias? Tsunade olhou para os presentes que Jiraiya e Minato haviam trazido, depois esfregou as têmporas e balançou a cabeça cansada. Jiraiya, diga-me apenas o que você quer. Você deve saber o quão ocupados Orochimaru e eu estamos. A aparência cansada de Tsunade era genuína. Ela vinha pesquisando a liberação de madeira há mais de 2 anos, enquanto também conduzia seus experimentos secretos. Essa dupla carga, combinada com a manutenção de seu treinamento, a deixava exausta, mesmo com a forte constituição do clã Senju. Ao ver a atitude direta de Tsunade, Jiraiya coçou a cabeça sem jeito. Ficou claro que ele tinha vindo com um pedido, e os presentes que trouxera deixavam suas intenções óbvias. Tsunade não era tola. Embora lhe tivesse dito para falar diretamente, ela já havia adivinhado o motivo. Seu olhar se voltou para Minato, que estava igualmente sem jeito. É para este seu discípulo? Capítulo 132. O clã Senju. Tsunade é o seguinte. Nos últimos anos, enquanto eu estive fora Minato, embora a técnica do deus voador do trovão seja um ninjutsu espaço-temporal, ela envolve uma quantidade significativa de técnicas de selamento. Essa técnica de ninjutsu espaço-temporal é mais uma técnica espaço-temporal especial que depende de selamento. Minato é um bom garoto, mas eu não cumpri com meus deveres como seu professor ao longo desses anos. Dentro da sala, Jiraiya tinha uma expressão solene enquanto falava sobre assuntos sérios. Especialmente quando o assunto era Namikaze Minato, seu rosto carregava um traço de culpa. Como se ele se culpasse por não estar à altura de suas responsabilidades como mentor. No entanto, ao ouvir isso, Minato rapidamente acenou com a mão e disse: Jiraiya-sensei, você está sendo muito duro consigo mesmo. Tudo que aprendi foi graças a você. Mesmo durante os últimos 2 anos em que você estava em missões, você confiou ao terceiro Hokage a minha orientação. Tsunade, sentada no sofá com uma expressão fria e orgulhosa, acenou impacientemente com a mão ao ver essa cena. Jiraiya, você não precisa dizer coisas tão autodepreciativas. Para ser sincero, Minato ter o Hokage como professor não é pior do que ter você como professor. Embora Tsunade tivesse dito isso no fundo, ela se sentia um pouco irritada e impaciente. Claro, Minato podia ser uma boa pessoa, tudo bem, ela reconhecia isso.
Mas só porque ele era uma boa pessoa, significava que ela tinha que ensiná-lo? Além disso, por que a culpa dele como professor deveria ter algo a ver com ela? Não era culpa dela que ele não tivesse voltado para a aldeia. O clã Senju já havia sacrificado tanto pela vila. Sua avó, Kushina, e até mesmo Yoru. Quanto eles deram por Konoha? E qual foi o resultado? Era como se a vila tivesse optado por ignorar tudo. Konoha tinha gente boa demais e ainda mais gente que havia derramado sangue pela vila. Namikaze Minato não era o único. Além disso, ela sabia muito bem o quanto o terceiro Hokage havia se dedicado a Minato ao longo dos anos. Tsunade, quando se trata de técnicas de selamento, ninguém em Konoha supera o clã Senju. Minato recentemente atingiu um ponto crítico no domínio da técnica do deus voador do trovão. Jiraiya esfregou as mãos sem jeito enquanto falava, enquanto Minato lançou um olhar agradecido para sua mestra antes de se curvar respeitosamente diante de Tsunade. Lady Tsunade, esta técnica proibida do segundo Hokage é algo que admiro profundamente. Já consegui realizar transferências espaço-temporais com ela, mas devido a problemas com a fórmula da técnica e a condução de chakra, ela consome uma quantidade enorme de chakra a cada vez. Minato não escondeu nada, compartilhando abertamente os desafios que enfrentou em seu treinamento. Tsunade lançou um olhar rápido para o garoto loiro, comparando-o inconscientemente a outro de cabelos escuros. Interessante, o progresso deles no treinamento foi quase idêntico. Ambos enfrentaram problemas com o consumo excessivo de chakra, embora os obstáculos que encontraram tenham sido diferentes. Yoru estava travado devido à sua falta de talento espacial inato, enquanto Namikaze Minato era prejudicado por problemas com fórmulas de técnicas e condução de chakra. Se esses dois pudessem se complementar, seriam perfeitos. Lady Tsunade, este é o pergaminho contendo minhas dicas e orientações para dominar a técnica proibida do segundo Hokage. Com grande respeito, Minato colocou um pergaminho sobre a mesa. Afinal, o que ele estava praticando era uma técnica proibida transmitida pelo clã Senju, mesmo que agora fosse compartilhada com a vila. A atitude de Minato suavizou ligeiramente a impaciência na expressão de Tsunade, mas ela ainda balançou a cabeça para Jiraiya e disse: Jiraiya, em circunstâncias normais não haveria problema. Mas agora, mesmo num futuro próximo, receio que esteja fora de questão. A recusa de Tsunade deixou Jiraiya momentaneamente atônito. Ele não estava pedindo uma técnica proibida, apenas um pouco de orientação. O próprio terceiro Hokage estava encantado com o progresso de Minato nos treinos. Embora Minato fosse aluno de Jiraiya, a orientação que receberá nos últimos 2 anos criará um laço profundo entre os dois. Afinal, estudar a partir de um pergaminho e ser ensinado por alguém pessoalmente eram duas coisas completamente diferentes. Tsunade, eu sei, 2 anos atrás, certas coisas aconteceram. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito enquanto falava, mas antes que pudesse terminar, Tsunade bufou friamente e o encarou com evidente irritação. Jiraiya, você está me subestimando? Seu olhar penetrante assustou Jiraiya, que rapidamente acenou com as mãos para negar a acusação. No entanto, ela apenas bufou friamente novamente. Isso é outra questão. Aqueles velhos nojentos. Eu não desconto minha raiva nas gerações mais jovens. Mas o que você está pedindo é orientação sobre a fórmula da técnica do deus voador do trovão. No momento, as únicas pessoas em todo o clã Senju capazes de ajudar esse garoto loiro são minha avó e Uzumaki Kushina. Ao dizer isso, um lampejo de tristeza brilhou nos olhos de Tsunade. Ela então se virou para olhar para Minato com uma expressão calma. Que bom que você veio hoje. Quando voltar, diga àqueles velhotes para se prepararem para a transferência da Kyuubi daqui a alguns dias. Minato e Jiraiya ficaram atonitos, seus rostos empalidecendo em choque. Era como se estivessem sentados sobre alfinetes, dominados pela vergonha e constrangimento. Tsunade, eu realmente não sabia. Lady Tsunade, peço minhas mais sinceras desculpas. Jiraiya se desculpou apressadamente e Minato fez o mesmo. Naquele momento, nenhum dos dois tocou mais no assunto de orientação técnica. Suas mentes estavam absortas na ideia de ir embora o mais rápido possível. Eles tinham vindo em busca de orientação, mas agora descobriram que a avó de Tsunade estava prestes a transferir a Kyuubi. Pelo que parecia, a transferência havia sido antecipada. Como eles poderiam pedir ajuda agora? Uma das únicas pessoas capazes de oferecer orientação estava à beira da morte, e a outra estava prestes a selar metade da Kyuubi. Como eles poderiam sequer mencionar isso novamente? Diante dos pedidos de desculpas, Tsunade simplesmente riu amargamente e os dispensou com um gesto de mão. Chega, isso não tem nada a ver com você. Quando voltar, conte essa novidade para aqueles velhotes. De agora em diante, Konoha terá uma montanha a menos pesando sobre ela. O sarcasmo de Tsunade fez Minato baixar a cabeça, envergonhado. Dada a sua posição, ele não podia dizer muita coisa. Mas Jiraiya percebeu que o desentendimento entre Tsunade e o terceiro Hokage só havia aumentado nos últimos 2 anos. Tsunade, o velho só está fazendo isso pelo bem da aldeia. O tom de Jiraiya era seco enquanto ele repetia a mesma desculpa. No passado, Tsunade talvez tivesse apenas bufado em descontentamento, mas a Tsunade de hoje era como uma rosa deslumbrante e espinhosa. Ela riu e disse: pela vila. O primeiro e o segundo Hokage também fizeram tudo pelo bem da vila. Mas agora, um certo Hokage não possui esse nível de força, então ele considera as próprias pessoas que construíram Konoha como obstáculos. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito, sem saber como responder. Se outra pessoa tivesse dito isso, ele poderia ter rebatido. Mas era Tsunade. E mais importante ainda, seus 2 avós foram Hokage. O que ele poderia dizer diante disso? O pior é que Tsunade não estava errada. Durante o reinado do primeiro e do segundo Hokage, eles incentivaram os principais clãs de Konoha a se fortalecerem, acreditando que isso só tornaria a vila mais poderosa. Mas sob o comando do terceiro Hokage, esses clãs eram vistos como poderosos demais, representando um desafio à autoridade do Hokage. Tudo se resumia à capacidade.
O primeiro e o segundo Hokage tinham força para usar os clãs como armas. O terceiro Hokage só conseguia transformar essas armas em pedaços sem fio. Quanto à técnica do Deus Voador do Trovão, talvez eu não tenha muita experiência em fórmulas de selamento, mas sei de uma coisa: para o problema de condução de chakra, você poderia tentar usar metal de chakra de qualidade superior. Tsunade falou calmamente, oferecendo ao menos alguma orientação, mas Minato não tinha o luxo de contar com o apoio de um clã rico e poderoso. Obrigada, Lady Tsunade. Envergonhados, Jiraiya e Minato nem se deram ao trabalho de terminar o chá. Inventaram uma desculpa às pressas e saíram. Afinal, a família de Tsunade estava prestes a enfrentar uma situação de vida ou morte, e eles tinham vindo pedir ajuda. Tiveram sorte de não terem sido expulsos dali a socos. Do lado de fora do complexo Senju, Jiraiya e Minato trocaram olhares sob o pôr do sol, ambos com sorrisos amargos. Jiraiya-sensei, fomos precipitados demais desta vez. Minato suspirou educadamente, enquanto Jiraiya coçou a cabeça sem jeito. Minato, Tsunade estava sendo bem legal hoje. Se fosse antigamente, ela já teria me expulsado de casa aos trancos e barrancos. Embora o temperamento de Tsunade parecesse mais calmo, Jiraiya não pôde deixar de suspirar internamente. Essa nova dinâmica entre eles adicionava uma camada de estranheza, e ele quase sentia falta dos dias em que levava socos. Não se preocupe com isso, Minato. Temos todos os pergaminhos de selamento de que precisamos. Acredito no seu talento, você certamente terá sucesso. Jiraiya riu, dando um tapinha nas costas de Minato em sinal de incentivo. Minato coçou a cabeça sem jeito e assentiu. Farei o meu melhor. Afinal, embora sua namorada fosse do clã Uzumaki, não havia comparação possível entre pessoas assim. Como uma pessoa comum do clã Uzumaki poderia possuir tantas técnicas de selamento? Uzumaki Kushina era a princesa do país dos redemoinhos, razão pela qual herdou todas as tradições do clã e até mesmo a herança do país dos redemoinhos. No entanto, a sugestão de Tsunade agora parece fazer muito sentido. Jiraiya acariciou o queixo pensativamente, enquanto Minato, ao seu lado, raramente esboçava um sorriso amargo. Jiraiya-sensei, eu já pensei nisso antes, mas você sabe o quão caro é o metal chakra? Até mesmo os Jounin de elite sentiriam um impacto no bolso. Usar metal de chakra para experimentos? Minato realmente não tinha recursos tão extravagantes. Isso deixou Jiraiya ainda mais sem jeito. Ele havia se esquecido completamente de que Minato era apenas um plebeu. Jiraiya estava acostumado a interagir com os clãs ricos de Konoha, então nunca havia prestado muita atenção a essa questão. Principalmente Tsunade, para ela, o metal de chakra era apenas uma ferramenta ninja decente. Naturalmente, ela não pensou muito a respeito e instintivamente fez sua sugestão. Mas isso também refletia sua perspectiva. Haha, Minato, não se preocupe. Comigo como seu professor, eu cuidarei disso. Jiraiya riu de coração, dando um tapinha no peito em sinal de segurança, mas ainda sentia dor de cabeça. No estado atual do mundo ninja, o metal de chakra era uma mercadoria rara, quase impossível de comprar. Se fosse apenas para fabricar uma arma, ele daria conta. Mas para treinamento, aí já era outra história. Pela situação de Minato, ficou claro que ele precisava de muito mais do que apenas uma ou duas peças. Ao pôr do sol, Jiraiya e Minato, um com cabelos brancos e o outro com cabelos loiros, caminhavam lentamente em direção ao prédio do Hokage. Atrás deles, Tsunade observou os dois desaparecerem pela janela. Um sorriso autodepreciativo surgiu em seu rosto, que de outra forma seria calmo. Vocês são pessoas boas que se importam com Konoha. Isso nos torna pessoas ruins, que só se importam consigo mesmas? As mudanças dos últimos 2 anos tornaram Tsunade mais reservada e madura. Suas opiniões sobre a elite da vila estavam profundamente enraizadas há muito tempo. A técnica do Deus Voador do Trovão. O que me importa se você pode aprendê-la ou não? Aquele garoto arriscou a vida no campo de batalha para encobrir a sujeira da vila, apenas para ser traído antes mesmo de voltar para casa, sem ganhar nada no final. E seus gênios completam algumas missões de nível, aí de repente, dizem que herdaram a vontade do fogo, sendo até recompensados com o Deus Voador do Trovão. Que bando de velhos hipócritas e sem vergonha. O preconceito no coração das pessoas é como uma montanha. Depois de testemunhar a imundície das altas esferas, Tsunade não pôde deixar de achar suas ações repugnantes, por mais humanas que parecessem. Tsunade. Naquele instante, uma risada amável veio de dentro da sala. Tsunade virou a cabeça e seu rosto se iluminou instantaneamente com um sorriso alegre. A mudança em sua expressão foi tão rápida que, além de revelar que ela era uma mulher, mostrou quanto Tsunade havia amadurecido e aprendido a se disfarçar. Vovó, por que você está aqui fora de novo? A voz alegre de Tsunade ecoou enquanto ela falava. Dentro da sala, Uzumaki Mito acariciava suavemente os cabelos loiros de Tsunade com um sorriso carinhoso. Nossa pequena Tsunade cresceu. O jeito que você fala agora é impecável. Haha. Quando eu partir, poderei descansar em paz sabendo que o clã Senju estará em suas mãos. Vovó, não diga essas coisas. Naquele momento, Tsunade agiu como uma jovem inocente, apoiando-se de forma brincalhona em sua avó. Somente diante de Uzumaki Mito ela conseguia se libertar de todos os seus fardos. Vovó, precisamos mesmo fazer isso? Diante do olhar relutante da neta, Uzumaki Mito, sentada no sofá, sorriu e acenou com a cabeça. Tsunade, você sabe por quê? No passado, eu me apeguei porque não confiava em você nem no clã. Mas agora você cresceu, e desta vez, dividir a Kyuubi em 2 metades deve ser feito enquanto eu ainda tenho forças. Caso contrário, quando meu tempo realmente acabar, quem sabe o que pode acontecer?
Ao proferir a última frase, Uzumaki Mito lançou um olhar significativo à neta. Tendo vivido tanto tempo, ela conseguia perceber muitas coisas. Nos últimos 2 anos, as atividades secretas da neta não passaram despercebidas. O treinamento poderia ser explicado, mas passar tanto tempo no laboratório de pesquisa era incomum. Nos últimos 2 anos, Tsunade havia se dedicado incansavelmente ao treinamento ou ao trabalho no laboratório. Era difícil acreditar que aquilo era apenas um interesse passageiro. Quem mantém um interesse passageiro por 2 anos seguidos? Tsunade, a força é importante, mas o coração importa mais. Não deixe que o poder a consuma. Somente permanecendo fiel à sua vontade é que a força poderá realmente servi-la. Uzumaki Mito sorriu ao oferecer seu conselho. Tsunade assentiu obedientemente. Não se preocupe, vovó. Eu me lembrei de todos os avisos do segundo vovô sobre técnicas proibidas. Não vou abusar desse poder. Tsunade sabia exatamente o que preocupava sua avó, mas ela era a orgulhosa Tsunade e jamais se deixaria perder. A noite foi caindo gradualmente, e luzes começaram a piscar dentro do complexo Uchiha. Dentro de uma sala. Em sua forma suprema, o modo chakra relâmpago concede velocidade extrema, ao mesmo tempo que envolve o usuário com uma camada de chakra relâmpago para uma defesa eficaz. Uma vez dominado, é chamado de armadura relâmpago. A técnica golpe infernal, combinada com o Chidori, aumenta seu poder de perfuração. O Chidori, um jutsu padrão de rank A, já é comparável ao golpe infernal de 4 dedos, com sua força aumentando de acordo com a proficiência do usuário. O cortador relâmpago de classe S é mais rápido e silencioso, e quando fundido com o golpe infernal, supera o golpe infernal de 2 dedos em poder. No entanto, sua força total depende das habilidades do usuário. Enquanto folheava os pergaminhos sobre ninjutsu que havia reunido, Yoru não pôde deixar de se maravilhar com a enorme diversidade e o poder das técnicas ninja. Na história original, o Chidori foi até mesmo avaliado pelos Komogikuri como sendo semelhante ao seu golpe infernal. Ambos eram ninjutsus perfurantes de alta velocidade e, quando combinados, seu poder se multiplicava. No entanto, a verdadeira força de um jutsu sempre depende do usuário. Yoru compreendia profundamente esse ponto. Após 2 anos de intenso treinamento físico, ele havia experimentado em primeira mão como o mesmo jutsu podia variar significativamente em poder dependendo do corpo do usuário. Clique! De repente as luzes se apagaram. Assustado, Yoru se virou para olhar o interruptor perto da porta do quarto, apenas para ver uma figura parada ali. Yoru! Uma voz nervosa e hesitante ecoou. Banhado pelo luar, Yoru nem precisou ativar seu Sharingan para reconhecer a figura. Era Uchiha Mikoto. Mas esta noite, seu comportamento era ainda mais delicado e tímido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.